Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda sobre Michel Simões, episódio número 214. Chico Firman, Thiago Faria, retrato de um Oscar em chamas. Tá tudo pegando fogo, Chico? Parece que sim. Thiago, estatuetas, vestidos, tá tudo em chamas. Tá tudo em chamas. A melhor notícia do ano é que o Oscar vai ser apresentado dessa vez pelo host Michel Simões, é isso, né, Michel? Eu ouvi falar que temos novidades. Você começou a campanha, Comecei e deu certo. O Michel pro Oscar. Muitos apoiadores, já fiquei sabendo. Muito bem. Cris, tá preparada pra falar de Oscar e de filmes com mulheres protagonistas? Não é mesmo? Dirigidos por mulheres. Também. Dirigidos, escritos, conduzidos, atuados. Tem filme que nem tem homem aparecendo em cena. Mulheres dominando tudo. Eu até vou sair da varanda quando a gente começar a falar sobre isso. Deixar a Cris... Vai ser um monólogo essa mesa. Retrato de um Oscar em chamas. Vamos falar hoje sobre os indicados ao Oscar 2020. O Chico esteve lá na Rádio CBN hoje fazendo os comentários. Foi. Sobre todos os indicados. E a Cris fez uma live no Instagram, ao vivo, pra quem teve curiosidade de acompanhar aí. Inclusive, já temos pedidos de pessoas querendo que a gente faça uma live durante o Oscar, hein? Vamos avaliar as propostas. Tô querendo demais, hein? Pois é, Cris, incrível a live, eu vi vários elogios. Você mandou muito bem, eu me surpreendi. Eu entrei lá no Instagram e você tava fazendo a live da varanda. Não é? Narrando junto com o meu colega asiático, John Chu, os indicados. Por sinal, aquela moça que tava apresentando com o John Cho, achei maravilhosa, ela não conhecia. Boa, ela, né? Issa Rae, que é do Insecure da HBO. Também não conhecia, acho que é de seriado. Várias piadas maravilhosas. Muito bem, então além de a gente fazer a rodada do Oscar, nós vamos falar sobre 2 filmes dirigidos por mulheres, com mulheres protagonistas, que é Adoráveis Mulheres e O Retrato de uma Jovem em Chamas, um filme americano que tem várias indicações ao Oscar, e o outro filme francês, que esteve em Cannes, foi premiado, inclusive. Que deve ter várias indicações ao César. Muito provavelmente. Aliás, com certeza estará no César. Vamos começar então pelo boletim do Oscar, que é sobre os indicados. Ô Chico, Coringa com 11 indicações, 1917 com 10, Era uma Vez em Hollywood com 10, O Irlandês com 10. Exato. Estão na frente na corrida? Olha, se estão na frente ainda não sei, mas é um ano muito sui generis, porque é muito difícil. Eu não lembro de um outro ano que teve 4 filmes com pelo menos 10 indicações, de 10 para mais. Ou seja, em 4 filmes tem 41 indicações concentradas. De uma maneira ou de outra, até explica que alguns filmes não tenham aparecido na corrida do Oscar. Eu acho, assim, os 4 são os protagonistas da noite, por enquanto, né? Da noite é ótimo, do mês, noite, né? em fevereiro. Da futura noite. Mas, nesse momento da corrida, eu acho que os filmes mais fortes são 1917 e Era uma Vez em Hollywood. Você acha então que tá em Sam Mendes e Tarantino? Acho que sim. O 1917 ganhou o Globo de Ouro e ganhou direção no Critics' Choice ontem, inclusive. E o Era uma Vez em Hollywood ganhou o Critics' Choice e ganhou... não sei o quê. Ganhou também filme, comédia ou musical Globo de Ouro. No Globo de Ouro. O Irlandês não ganhou nada, então tá mais coadjuvante agora, nesse momento. E o outro que tinha 10 era o... Coringa. E o 11, né? Coringa. E o Coringa é o seguinte, a gente sabe que o Oscar funciona naquele sistema de pontuação. Então, o Coringa, apesar de eu até me surpreendi um pouco com o número de indicações, é um filme que realmente parece que ele é mais polêmico, mais pra crítica mesmo. O Hollywood abraçou totalmente. Mas eu acho que na hora de fazer as listinhas lá com peso, quem é primeiro lugar é tal, segundo lugar é tal, nono lugar é tal, eu não sei se o Coringa vai ser tão unânime e precisa de uma certa unanimidade para ganhar o Oscar. Então, eu não acho que o Coringa tá tão bem colocado assim, não. O Thiago, focando nesses 4 filmes aí, você também acha que tá entre esses 2 com um passinho à frente, ou o Coringa, que foi o que teve mais indicações, pode surpreender? O que você imagina? Sim, eu concordo com o Chico. Pra mim é o 1917. Eu não vi ainda o filme, o Chico viu, ele pode falar um pouco mais sobre o filme pra gente, mas eu vi o trailer do filme e no trailer eu cheguei à conclusão de que ele vai ganhar o Oscar. O trailer já entregou, já ganhou, né? Eu terminei de ver o trailer e cravei que é o vencedor do Oscar, porque ele tem aqueles elementos que o Oscar costuma admirar. É sobre É um filme de guerra, um tema super importante. Ele é filmado com
de uma maneira ali muito ambiciosa, né? Tem um truque de filmagem, o filme tenta simular vários planos sequência muito longos, então tem cenas muito bem construídas, o trailer entrega algumas dessas cenas, então tem tudo que o Oscar gosta, e num ano com filmes que podem dividir muito, Coringa divide, Irlandês parece que não, mas eu acho que divide também por ser um filme muito longo, por já ter provocado até essas reações um pouco rabugentas nas redes sociais, quando o filme foi lançado na Netflix. História de um Casamento eu também acho que divide. Da Netflix. Por ser da Netflix também, é um fator importante. O próprio Jojo Rabbit, quando foi lançado, já teve polêmica, porque retrata o Hitler numa comédia, enfim. Os outros filmes têm prós e contras. Até o do Tarantino, que eu acho que está numa fase aí de... Está despontando mesmo nas premiações, ele tem chances reais de ganhar, mas é um filme que tá longe de ser convencional, então com certeza tem gente que não gostou da maneira como o Tarantino abordou os crimes da família Manson. O único filme que eu vejo como um filme que possa trazer certa unanimidade é 1917. E mesmo assim é um filme que ele estreou agora mais amplamente Nesse fim de semana nos Estados Unidos. nos Estados Unidos. Ele está com uma média de 79 no Metacritic, que não é uma média alta, não é uma média ruim. Mas geralmente os filmes... Não o ano passado que quebrou todo esse padrão, né, que eu vou falar agora, porque foi o Green Book que tinha 69 no Metacritic. Mas geralmente os filmes têm médias mais altas, 80 e tantos, até 90 e poucos. A Dolores Brass tem 91, acho que Tem 94. Hoje eu não vi, talvez acho que tenha 91, diminuído. acho. Mas chegou a ter 94 em algum momento. Então, isso de uma certa forma influencia. Se a gente lembrar que os caras que votam não são os caras que veem filmes de verdade. Eles vêm pro Oscar porque precisa votar, ou às vezes nem vem, sei lá. E a maneira como os filmes são pontuados facilita, como o Chico falou, a vitória de filmes que são amados pela maior quantidade de pessoas, né? Porque o filme não precisa ser tão adorado para ganhar. Ele precisa só unir uma quantidade grande de pessoas que gostaram dele. Não ser adorado e odiado ao mesmo tempo. Exatamente. Então ele conseguir não ser tão polêmico, talvez seja uma Vantagem. coisa boa, né? Uma vantagem. Exatamente. E tem aquela coisa que o Thiago falou, né? Um filme que tem um tema sério, Primeira Guerra Mundial, o cara que tem uma missão, que entrega uma carta e tal, não sei o que lá. Então, não sei, ele passa uma ideia de ser um filme mais sério. Então... E tem ao mesmo tempo tem essa coisa da ousadia técnica, né? De ser um filme que simula os planos de sequências. Então, pode impressionar por um outro lado. Mas... Vamos ver. Cris, a gente fez a primeira metade aí da corrida do Oscar, quando é mais os críticos acreditando que o Irlandês ia chegar como o franco favorito, e agora... Nós estamos aqui, o Chico e o Thiago já estão colocando ele com muitas indicações, mas com menos chance do que os outros três que foram super indicados. Você também acha isso? Você também acha que... Você também viu o trailer do filme do Sam Mendes e também já deu a plaquinha de Oscar pra ele? O que você Não, eu já tem tinha a dizer? já tinha visto antes e não tava dando a plaquinha de Oscar pra ele, não. Tava achando que era assim um Dunkirk, assim, categorias técnicas e tal. Dunkirk é ótimo. Mas no termo da repercussão nos prêmios. Até porque ele parte dessa mesma premissa de não ter um grande ator liderando, assim, né? Encabeçando a produção. Mas, não sei, talvez a gente falou aqui do problema da Netflix, da maldição Netflix para alguns filmes. Talvez o Irlandês tenha sido contaminado, assim como a História de um Casamento. Ainda é muito cedo, né, na corrida, como a gente sempre... O Chico principalmente fala muito disso, quer dizer, agora começa... Quando nós sabemos quem são os jogadores em campo, vai ter muita movimentação, marketing, muitas impressões, mas provavelmente inicialmente o Sam Mendes pinta como grande força junto com o Tarantino. Agora, ô Chico, alguns filmes... Agora começam as campanhas específicas né, para ganhar, né? Então, tem campanhas que vão ser abandonadas porque as pessoas não foram indicadas ou porque eles vão focar mesmo. Né? Imagina assim, que você é um estúdio e você tem tipo 2 filmes agora indicados ao Oscar. A Netflix tem o Irlandês e o História de um Casamento. Escolher um, vocês acham que eles vão apostar em quem para fazer campanha, sim? Com certeza, pro cara que tem um nome mais conhecido, porque tem um filme de 3 horas e meia, que está indicado também em direção. Então, provavelmente, a História de Casamento vai ter uma campanha muito mais focada pro Adam Driver, porque que tem chances reais contra o Joaquin Phoenix.
Deve ter um pouco, talvez, para Scarlett Johansson, mas eu não imagino que eles acham que ela possa vencer, mas pode ser uma a Laura Dern é a favorita. Então, tenho certeza que eles vão tirar o foco de melhor filme para o História de Casamento, vão jogar para um irlandês. Entendeu? Então, isso vai acontecer, enfim, em vários momentos. Por exemplo, a A24, que é um estúdio pequeno, ele não tem muito dinheiro, então ele fez uma campanha específica para Lupita Nyong'o ser indicada. Ela não foi indicada, mas enfim, a campanha não era para o filme. Então nós, na verdade, ele não só não apareceu porque as pessoas não gostaram, mas porque não teve... Não tava ficando lembrando dele, né? A Lupita tava lá, a cara dela, era uma possibilidade, mas não foi, mas enfim, tudo bem. Ô, Thiago, depois dessas indicações, você acha que o Jojo Rabbit e o História de um Casamento chegam menores no Oscar? Eu acho que perderam um pouco de força. Mas como você disse, Michel, e eu acho que você falou super corretamente, que a corrida começa agora. Então a gente tem que pensar muito nos filmes que vão crescer a partir de agora. Nesse contexto, eu vejo que o Coringa está crescendo muito. Ele pegou agora um impulso que talvez ele não tivesse pego, né? Talvez o Coringa já tivesse morrido um pouco. Já foi lançado, é um grande sucesso, fez mais de 1 bilhão nas bilheterias mundiais, mas agora ele voltou a entrar na discussão com muita força. E o 1917, que acabou de estrear nos Estados Unidos, estreou bem, uma boa bilheteria, críticas positivas e também está num momento muito bom. O Jojo Rabbit, eu acho que... Não sei se ele vai conseguir, se tem ainda tempo para que ele volte a ser assunto, mas eu sinto que agora ele perdeu um pouco desse palco. Eu acho que não tem nem espaço, na verdade. Né? Então... E se pensar que os 4 filmes que tiveram maior número de indicações são os 4 indicados ao BAFTA também de melhor filme, junto com o Parasita, que também já sabia que seria o Estranho no Ninho desse ano, é muito difícil que saia desses 4, desses 5, sei lá, um dos prêmios principais assim, de filme e direção. Com certeza vai ficar entre eles ali com mais foco, eu acho, a gente acha tudo junto, né? O 1917 e talvez o Tarantino e tal, enfim. Mais uma provocação pro Chico, uma pergunta-provocação. Chico, nessa lógica do ganha o filme que todo mundo pelo menos gostou, Parasita tem chance? Então, é sempre uma polêmica, né? Porque o que acontece? Esse ano, eu acho que durante a temporada toda, e aí inclui os prêmios dos sindicatos e até os prêmios dos críticos, a gente viu que existe uma resistência grande à Netflix. O ano passado não tinha uma resistência tão grande assim, eu acho. Porque o Roma ganhou vários prêmios de direção, os prêmios de melhor filme. Se eu não me engano, o Roma ganhou o ano passado o Critics' Choice de melhor filme. De Globo de Ouro não ganhou, ganhou direção porque ele não pode concorrer, um filme estrangeiro não pode concorrer ao Globo de Ouro de filme dramático ou de filme comédia. Mas o Roma ganhou vários prêmios. Esse ano, que eu achei que ia ser o contrário, porque era o Martin Scorsese, é um filme americano, é um filme, enfim... história americana lá, vários astros, vários atores fundamentais da história do cinema e tal. Ele é um filme que ele começou muito forte no começo. A gente chegou a falar aqui, imagina, o Irlandês é o favorito hoje pro Oscar e o História de um Casamento é tipo o segundo lá, quem tá do lado. No final, eles meio que sumiram um pouco da jogada agora. Então, acho que tem uma resistência a isso. Só que aí essa resistência surgiu, acho que com uma força que deram pro Parasita. O Parasita chegou com 6 indicações ao Oscar. Não é 10 que o Roma teve, mas é um filme é um filme sul-coreano. Imagina, o México nunca tá ali... Nunca tinha tido um filme sul-coreano indicado ao Oscar, nem de internacional, e agora tem 6 indicações. Exatamente, 6 indicações de uma vez só, já ganhou do Brasil. Não, o Brasil teve indicações em outras categorias. Só os Estados foram 4, né? Não, mas aí o que acontece? Então o Parasita eu acho que cresceu muito num vácuo assim, não podemos votar no Netflix, vamos votar num outro filme também e tal. O Parasita é realmente o filme mais elogiado desse ano, sem dúvida, do ano passado, sem dúvida. Só que, ao mesmo tempo, subiram os filmes de estúdio também. E esses filmes de estúdio esse ano são 1917 e o Era uma Vez em Hollywood, quer não, é um filme de estúdio, um filme grande, um filme superprodução, com vários astros, sobre cinema, sobre Hollywood e tal. Então eu acho que, assim, eu não sei se chances tem,
porque eu acho que o 1917 virou a alternativa para as pessoas que não queriam votar na Netflix, não queriam votar em nada muito estranho, sabe? Filme sobre o sul-coreano. A alternativa segura, né? Exato, exato. Então, eu acho que agora as pessoas têm um filme para escolher. Chico, e a gente falou muito sobre isso, sobre como esse ano parecia que os filmes que a gente não estava conseguindo encontrar qual seria o favorito, porque os filmes todos tinham um pouco de alguma estranheza, né? Tava difícil cravar qual seria o filme. Não, e tem um Oscar que o filme com mais indicações é um filme de personagem da DC, vamos lá, né? Que é um, abre aspas, plágio de Scorsese, sendo que o Scorsese tá ali com outro filme. E o filme É Coringa, toda uma estranheza, né? E numa premiação que já deu prêmio para um Coringa, o Heath Ledger ganhou um prêmio interpretando o Coringa, e agora volta um personagem que já tão conhecido, e é o filme que lidera. É um ano diferente. Atípico. Atípico. Com certeza. E, Michel, a gente não falou que nesse ano temos Brasil no Oscar? Sim, temos Brasil no Oscar. Aliás, de várias formas, diretas e indiretas, né? Indicação de Democracia em Vertigem. E aí, Cris, você achou da indicação da Petra Costa para melhor documentário? Eu achei bem interessante, assim, que eu já não... Assim, todo mundo tinha falado que tinha super chances, a gente ficou tão envolvido com a história da não indicação da Vida Invisível, né? E aí, quando veio essa indicação, muita gente comemorou, mas o impressionante foi a polêmica que virou, né? A rebarba, exatamente. A polêmica de vários níveis, assim, enfim. É curioso que as pessoas, principalmente as pessoas de direita, nem viram o filme e já vão falando que não vão assistir porque tem o Lula lá, sabe? Mas tem o Bolsonaro também. Tem o Bolsonaro no filme também. Então, assim, você que é de Bolsonaro no Oscar. Sim, você que é de direita e ouve nosso podcast, tem Bolsonaro no filme. Então, eu acho que você vai perder um filme sobre Bolsonaro também. Tem a Janaína Pascoal numa bela cena. Tem. Né? É um dos momentos mais icônicos. Eu acho que engraçado. poderia ter rendido indicação à atriz coadjuvante fácil. Né? Porque ela rouba a cena numa cena curta. O Oscar gosta de premiar em cenas curtas, né? Atriz coadjuvante. E essas atrizes, esses atores e atrizes que começam chegando. Não, e que já na cena resume tudo. E, né? Aquela cena que é um belo momento Oscar. Daria um clipe muito interessante. Mas eu acho que política à parte, é muito importante essa indicação do Brasil pro Oscar, porque já estamos falando o ano 2019 inteiro o quanto premiado foi o cinema brasileiro lá fora e essa indicação vem para coroar esse ano, esse ciclo aí de 2019 de cinema internacional, brasileiro internacionalmente, politicamente, sem envolver na questão política. A importância dessa indicação para mim é muito representativa. Sim, e não foi uma indicação fácil, né? Porque o filme entrou tirou uns favoritos, né? Não, entrou na disputa de melhor documentário uma lista que não tem o favorito, que é o Apollo 11, que era o filme que todo mundo achava que estaria nessa lista. Também não tem um filme One Child Nation, que todo mundo também achava que estaria, que é sobre a política do filho único na China. Um filme forte, documentário que teve uma certa repercussão, lançado pela Amazon. Aliás, está disponível no Brasil. E ela conseguiu entrar, então tem méritos, sim. O filme foi super elogiado lá fora, entrou na lista dos melhores do New York Times. Eu tenho várias ressalvas a ele, várias pessoas têm também, mas o filme entrou por méritos que os americanos viram no documentário. E o filme, a categoria de documentário é uma categoria que acontece muito isso, porque como muita gente não vê os filmes mais importantes ou mais, enfim, do ano, os documentários, então deve fragmentar muito os votos, né? Então aconteceu muitas vezes do favorito por exemplo, teve há 2 anos o Want to Be My Neighbor era o favorito para ganhar o Oscar, não foi nem indicado. Esse ano era o Apollo 11, não foi nem indicado. Isso já aconteceu várias vezes nessa categoria. Essas categorias que não são totalmente abertas para votação, porque, enfim, tem setores específicos, tem esse tipo de problema. Mas eu acho que cada vez mais está se confirmando que os documentários que são exibidos ou na Netflix ou na Amazon Prime estão ocupando espaço, porque estão mais acessíveis. Com certeza. E as pessoas acabam assistindo, não vão no cinema assistir American Factory, mas estão ali na Netflix, começa um burburinho, as pessoas assistem e acabam votando. Mas é engraçado porque... Tem 2 da Netflix, tem um da Amazon Prime, não? Eu não sei, agora não, acho que não, o da Amazon Prime é do One Child Nation que acabou não entrando. O Indústria Americana e o Democracy in Vertigem estão na Netflix, dá pra você ver em casa, tranquilo, calmo e maravilhoso. O Honeyland eu acho que vai ser lançado no cinema. Sim, vai ser lançado aqui no Brasil. É um filme interessantíssimo, eu assisti na Mostra de Cinema de São Paulo e
É um filme que virou um hitzinho internacional no circuito de arte. É um filme da Macedônia do Norte, que eu descobri que existe só por causa desse filme, porque pra mim era Macedônia só. Eles mudaram de nome. E aí... Mas tem a Macedônia? A Macedônia é um estado na Grécia. Sim, é verdade. O norte da Grécia é a Macedônia. Pra Macedônia do Norte entrar na União Europeia, tiveram que mudar o nome do país. Entendi. A Grécia exigiu. E aí... É a segunda indicação do país pro Oscar, porque Antes da Chuva foi indicado séculos atrás. E o filme foi indicado em documentário e em filme internacional, o novo nome para filme estrangeiro. É um feito, assim. Eu também não lembro de filme que teve essas duas indicações. Eu acho que ele vai ganhar documentário. Eu não sei, mas o Indústria Americana, teoricamente, sem o Apollo 11, ele é o favorito. É o filme mais cotado, é o filme... do Obama. Sim. Então eu acho que ele tem um peso forte aí. Mas, como eu falei, essa categoria é de surpresas. Muitas vezes acontece isso. E o Honeyland é bem capaz dele crescer realmente nessa disputa. O Democracia em Vertigem, por exemplo, eu não acho que não tem chance nenhuma de ganhar. Acho que a indicação tá ótima. A vitória vai deixar o Bolsonaro furioso. Tá ótimo, beleza, tá ótimo. Mas o Honeyland é um filme... Ele já tem essa entrada no circuito de arte. Ele vai virar um hitzinho lá nos Estados Unidos também, tenho certeza. E é legal, é a história de uma apicultora que mora numa região super rochosa, pedregosa. Inóspita, Pedregosa existe? Não sei. Da Macedônia do Norte. Ela mora com a mãe, que já tá, né, bem velhinha e tal. E ela vive daquilo, então a rotina é muito lúdica, muito não sei o que lá e tal. O cara filma super bem. Na verdade, os caras, eu acho que é um casal, se não me engano. Os diretores. Só que aí quando chegam os vizinhos... Vizinho, né, gente? Vizinho não dá. Vizinho atrapalha. Vizinho não dá. Ô Cris, negros, mulheres, asiáticos, latinos... Como é que foi a participação que tem tanto brigado por esse tipo de participação no Oscar? Eu acho que foi uma tentativa de agradar, né, de tentar colocar, mas que frustrou algumas pessoas. Tinha expectativa de ter a Greta Gerwig indicada, ou ter uma diretora mulher, não temos. Tinha a expectativa de ter não expectativa, mas talvez a chance, quem sabe, da Awkwafina indicada também. Então, a Lupita eles Nyong'o. tentaram. Lupita Nyong'o, então, que aí eu acho que eles acabaram tentando ir numa indicação um pouco mais... Clássica, né? Que é a da Cynthia Erivo. Exatamente. Personagem histórico, importante exato. e tal. É uma atriz de teatro e que tal. É a atriz do... Harriet. E aí o nós, assim, completamente esnobado, né? E na lista dos Exatamente. melhores filmes sobre negros totalmente esnobados, né? O Nós não entrou, o Dolemite, Meu Nome é Dolemite, do Ed Murphy, também não entrou, enfim. Eu acho que eles falaram assim, esse ano nós vamos responder ao Star and John Chu, que foi aquela campanha falando dos asiáticos esnobados em Hollywood. Chamaram inclusive o próprio John Chu para apresentar os indicados. Eles tentaram resolver na apresentação, né? Eles falaram assim, exato. Na apresentação do... Eu acho isso eles resolveram resolver assim, vamos resolver o que deu. E aí foi assim. Não, a lista de melhores faltou filmes... muita coisa, assim, muita. A lista de melhores filmes só não é Oscar So White porque temos os sul-coreanos do Parasita, né? Mas Oscar So White. Eu tô falando, eu acho que eles tentaram remediar tudo com Parasita. Põe Parasita. E a lista das 4 categorias de atuação também só tem a Cynthia Erivo de negra. E não tem mais ninguém, assim, de... Acho que as mulheres são todas loiras, se não me engano. Não, exatamente, assim, ó, se você pega aqui... Até as morenas já estão poder loiras. Reclamar. Até as morenas já estão loiras, muito bem, muito bem. Saoirse Ronan, Charlize Theron, sabe, a Judy... Margot Robbie. Scarlett Johansson, única representante asiática, né, que foi o que falaram das mulheres. Scarlett Johansson é indicada duplamente, né, eu acho que faz um tempinho que ninguém é indicado 2 vezes no mesmo ano. O que, aliás, Chico... A gente conseguiu prever no Varanda Awards com o prêmio de Obreira do Ano. Exatamente. Foi a Obreira do Oscar, Scarlett Johansson com 2 indicações. O Oscar ouve a Varanda. Ouve. Que, aliás, eu acho um perigo quando indicam o mesmo ator em categoria diferente. Nunca porque isso ganha, né? geralmente divide voto, as pessoas votam em um, não votam no outro. Exato, é uma loucura. E aí deve perder os dois. Perde os dois, geralmente mas perde. Já aconteceu, assim, por exemplo, o ator lá, Jamie Foxx,
Ganhou pelo Ray e estava indicado pelo Colateral também. O problema, lá ele era o favorito. Aqui a Scarlett não é favorita em nenhuma das categorias. E vai ficar Então, navios, eu né? acho que ela não... Mas assim, para uma atriz, o que eu achei legal dessa dupla indicação foi que uma atriz foi sempre ignorada pelo Oscar. Ela já fez o Encontros e Desencontros, ela ganhou o BAFTA pelo Encontros e Desencontros, ela fez o Match Point do Woody Allen, ela foi muito elogiada pelos dois. Ela começou lá atrás com aquele filme do Terry Zigwoff, que é... Acho que era Mundo Cão no Brasil, eu esqueci como é o nome... Ghost World. Ghost World, que eu adoro aquele filme. E, enfim, super E ela novinha. se arrisca, né? Ela se Ela faz arrisca, personagens que se arrisca. ela mantém essa coisa blockbuster, Lucy, sexy Ghost in e the tal, Shell. mas ela faz também uns filmes mais alternativos, mais indie e tal. Eu acho que é uma atriz legal. E ela tá muito bem no História do Casamento. Jojo Rabbit eu não vi ainda, não posso falar nada. Mas ela tá muito bem e foi, como a gente falou no Baranda Awards, foi o ano dela, né? Ela teve um dos papéis principais da maior bilheteria da história do universo, que foi Vingadores Ultimato, né? Enfim. É verdade. O Cris, a gente falou, o Thiago me fez a pergunta sobre Brasil no Oscar, a gente falou do Democracia, mas a gente acabou não falando dos indiretos, né? Dois Papas, com a direção do Fernando Meirelles, teve várias indicações, teve 2 indicações de filmes que o Rodrigo Teixeira, que teve aqui, produziu. O que você tem a me dizer sobre isso? Quem sabe um dia. Eles não foram indicados? Os filmes Quem do sabe um dia a gente vai Chegar ter em filme mesmo estrangeiro. filme Ah, estrangeiro e levar, estatueta. né? Que é isso que a gente quer. A Vida Invisível não entrou, mas os filmes do Rodrigo Teixeira que entraram, o Ed Farol Astra e a Farol Jeff. fotografia, que foi interessante, porque é uma fotografia muito ousada. Muito legal mesmo. Né? Né? Tinha gente Assim, que não bacana. estava apostando. Eu achei que no final que não ia entrar. E eu achei legal ele ter entrado. Eu gosto muito da fotografia do filme. E o Ed Astra surpreendeu bastante, porque lá atrás ele estava cotado para os prêmios de som e tal. Só que depois ele sumiu. Foi perdendo espaço. Ele foi perdendo espaço, ninguém estava apostando nele mais. E ele ser lembrado é interessante, assim. Pena que não foi na categoria um pouco mais relevante, assim, né? Mas é legal ter, enfim, mostrar que tem um brasileiro que consegue fazer filmes que são indicados ao Emplacando, Oscar, né? né? E aí você falou dos Dois Papas, teve 3 indicações, os 2 atores, né? Ator Principal e e ator coadjuvante. coadjuvante. Eu acho que são 2 atores principais, mas Sim. enfim. Também Jonathan acho, Pryce, também primeira acho. indicação. O Anthony Hopkins não era indicado há mais de 20 anos. E o nosso querido Roteiro. E o roteiro lá, que também... Mas aí, já que é pra fazer essa lambança, eu teria inscrito o Christian Bale do Ford vs Ferrari como coadjuvante, quem sabe tivesse tido mais chance. Mas E eu ele acho que foi ele principal, que não é? quis. Eu E ele acho foi que como teve principal. um- Ele quis bancar o protagonista, né? Eu já não- Talvez ele tivesse entrado realmente. Eu acho que se em ele ator tivesse entrado como coadjuvante. coadjuvante, e aí você considera... E não é, né? Na verdade, é um peso do Uhum. Matt Damon, até do Christian Bale, um Que é até um pouco maior. maior. Em ator, eu fiquei muito feliz com a indicação do Antônio Bandeiras. Acho que super merece. Um filme, sabe, super bonito. E a dedicação dele ao papel eu achei Pra demais. ator, eu queria saber do Thiago se ele tá triste com uma ausência. E, É, e aproveita e comenta Eu nessa ia falar categoria. sobre ausências esnobadas, a Tudo gente pode lenço entrar ou você vai nessa... conseguir escapar disso? Não, não precisa porque eu já estava Ah, que esperando essa esnobada. Eu achei absurdo o irlandês com 10 indicações e o sujeito que interpreta o irlandês Não tá lá. foi esnobado pelo Oscar, Robert De Niro. Enfim, Eu tá tava indicado. pensando- ele não pensando tava numa pensando esnobada, nisso, eu tava não. pensando O em Robert outra. De Niro tá indicado Que nem o Shakespeare porque apaixonado que não foi indicado. ele- O Shakespeare. É, porque ele produziu o irlandês, Isso, tá ele indicado tá a melhor indicado a filme, melhor então ele tá filme. lá na lista dos indicados a melhor filme. e sabe quem foi quem ganhou a 8ª indicação ao Oscar hoje? Bradley Cooper. Sim, porque Por quê? ele é produtor, né? Agora me foge, mas ele é produtor. Ele é produtor do Coringa. do Coringa, isso. É. Mas, Gênio. Michel, antes de falar em outras a esnobadas, outra- qual E a me outra faria ausência, chorar? Taron Egerton. Ai, Ah, nossa. esse. Não, esse me fez chorar de alegria. Meu Deus. Não, é a campanha mais equivocada. Eu acho terrível quando tem uma campanha longa e os prêmios vão comprando uma campanha longa, até virar Oscar pra Green Book, né? Quando acontece essas tragédias. Aí dá nisso. Porque vários foram comprando a ideia, até que a ideia foi crescendo e ganham o Oscar. O Taron Egerton estava virando isso. As pessoas estão comprando a ideia, estão achando muito legal o Taron Egerton, o intérprete de Rocketman, um filme totalmente esquecível, né? Ninguém mais dá importância para esse filme, só o Elton John dá importância.
O Taron Egerton foi crescendo e muita gente cotando Então, o só ator. o Elton John não, porque o Globo de Ouro deu. Tá, Critics' então, Choice exato. Aí ele foi crescendo, até chegar num ponto em que numa disputa super competitiva ali do Oscar de melhor ator, estavam cotando o Taron Egerton pra entrar. Imagina Poxa. se ele entra e o De Niro Não entra De Niro, Nossa. não entra. Aí é uma Então foi vergonha, bom não ter né? entrado. Então, essa categoria era muito disputada mesmo. Ficou de fora o De Niro, ficou de fora o Adam Sandler, que foi muito elogiado, o Ed Murphy, que foi muito elogiado. Então tinha o Taron Egerton. Aliás, o Rocketman foi bem esnobado, só teve uma indicação. Pra canção, justamente para o Elton John. Sabe o que é isso? Isso é ressaca do Bohemian Rhapsody. É. Quando um filme provoca uma reação tão negativa depois da cerimônia do Oscar que eles caem na real e no ano seguinte esquecem. Tentam apagar da memória aquele Eu filme. tenho certeza que vão ter uma belíssima performance do Elton John com Taron Egerton nesse Oscar, né? Eu tô esperando. Provavelmente sim. Acho que sim. Falando em esnobada, eu tenho uma esnobada um pouco, não é exatamente bem esnobada, porque o filme não foi esnobado. Mas vamos lá, por que 1917 não tá na categoria de edição? Deve ter dado um trabalho de corno pra cortar o filme e parecer que é um take só. Pois é, remendar tudo. dizem que merecia. Mas é Quem viu justamente diz por que causa merecia. Porque nós vamos fingir aqui, que não tem edição, então nós vamos fingir que não tem, Mas nós é vamos justamente indicar. por causa É que nem disso. quando eu faço piada, irlandês não pode ser indicado porque o cara não editou, né? Deixou lá o bruto, 3 horas e cacetado, gente. Mas não, é curioso mesmo. tem que porque indicar. Por essa lógica de que O irlandês foi indicado pra O irlandês edição? foi indicado. Foi indicado. Chupa, indicado. Cris. Não é? Você não olha, viu a cara pode. dela na live do Instagram. Você vai ver Ah, depois, você vai gente. dar risada. E foi Mas- indicado a efeitos visuais pra deve ter quem dado. ficou aí falando que era mal feito, né? Não é? Que Ó, dava e esse, pra o acreditar. filme do 1917 é editado pelo cara que editou Dunkirk e que ganhou o Oscar pela edição do Dunkirk. Aí, ó. E perdi agora totalmente. Fiquei muito Não, impactado, e outra esnobada. lembrei. O irlandês, ele foi indicado para figurinos, que assim, ok, tem um trabalho de figurino, mas assim, não é, eu acho que é tão interessante quanto, por exemplo, Meu Nome é Dolemite. Sim. Entendeu? Que era o favorito para figurinos. É E que eu aí- acho que o irlandês é daqueles filmes que já ganham várias indicações e Exato. levam A Pessoa tudo. pega a seda, já vai colocando já vai irlandês, marcando irlandês, e aí vamos exatamente. pro resto. Outra esnobada que a Cris já lembrou antes é a da Lupita, que isso. Essa é a gente? decepção Aí do Oscar, né? não Pra é, mim, né? cancela o Também Oscar achei. pelo Dá que pra- foi indicado. Pra mim, Lupita foi a interpretação do ano. Eu acho que ou a campanha do Us foi muito fraca e ninguém lembrou, mas eu acho muito difícil comprar essa narrativa porque o Us foi um filme muito visto, muita gente viu, teve uma bilheteria boa. Então, ou muita gente não gostou do Us, desprezou como um filme que não merecia estar no Oscar, apesar de ser um filme com ambições muito maiores que o próprio Corra, que foi um filme ali super querido pela academia, também do Então. Jordan Peele, ou o Carlos Lira fez uma campanha paralela via internet e envenenou todos os votantes da academia. do Carlos Lira aí. Eu acho Pode que ser. foi. Eu só consigo Pode acreditar ser. nessa possibilidade. Eu queria Espere- cancelar o Oscar quando eu vi que a Lupita não tava lá. Não, é Espere o ridículo. Anthrax, Carlos Lira. Outra esnobada também que chamou a atenção foi a Jennifer Lopez em atriz coadjuvante por As Golpistas. Ela era muito esperada, ela não tinha entrado no BAFTA, mas ela estava concorrendo a tudo antes. Algumas pessoas achavam, inclusive eu, que ela ia ganhar o Globo de Ouro de atriz coadjuvante, não ganhou, foi a Laura Dern mesmo. Mas eu imaginava que pelo menos indicada ao Oscar ela seria. Aí eles resolveram que não. Que não, né? O que que eu não é ouvi isso. falar é que muitos votantes acharam o filme vulgar demais. Pode ser. E também existe aquela coisa Mas o histórica. filme Tudo bem. É. Eu vou responder. Mas- Eu não vou continuar. Ué. Existe aquela coisa meio que histórica de esnobar atrizes e cantoras que poucas conseguem passar, como a Lady Gaga passou ano passado. O ano passado, né? Mas assim, a Madonna, quando fez Evita, Courtney Love, quando fez O Povo contra Larry Flint. Então, elas realmente não... Não emplacam. Taylor Swift, quando fez Cats. Quando fez Cats, esse daí foi absurdo. Nem a canção indicaram a Taylor Swift, gente. Que é isso? Aí... complica, Agora, né? uma coisa que eu gostei muito foi dos 5 indicações para animação, só ter 2 continuações. E o Oscar esnobar o que vinha acontecendo nas outras premiações, de botar um monte de continuação e não ter a novidade ou algo diferente. Quer dizer, entrou só o Toy Story e o... Como treinar e Como seu Treinar o dragão. Dragão 3. Como Treinar o Dragão 3. Os outros 3 É. filmes são filmes, histórias originais, né? Eu gostei muito de ter lembrado do Klaus, que eu acho um filme bem legal. E foi surpresa, quer dizer, Frozen e... O sei lá Klaus, mais você o sabe quê. que Chega de continuação, quando eu tava fazendo né? minhas últimas apostas, assim,
O Klaus tem cara de que pode entrar pro tinha Oscar. certeza que ele ia Porque, entrar, mas eu não porque vi o detalhe que você o vê. Oscar de animação, o Brunch de animação, geralmente eles pegam pelo menos 2 filmes mais indie. As premiações todas elas ficam botando só os blockbusterzão, além do da Disney, os da Fox, os da Sony e tal, não sei o que lá nessa categoria. Mas o Oscar tem um trabalho realmente assim, aí vem, como teve o Menino e o Mundo indicado, sabe? Os filmes japoneses geralmente são Eu lembrados. Perdi Meu Corpo, que é francês. Então, agora. aí esse ano teve Perdi Meu Corpo. Eu pensei, puta, só o Perdi Meu Corpo que vai. Eu vou botar o Klaus. Aí eu apostei no Klaus. Mas eu não imaginava que o filme que ia sair era o Frozen 2. Pra mim era certeza absoluta que ele ia estar lá. Ele foi chamado de frontrunner durante um tempo, acho que até estrear e não ter sido tão gostado assim. Mas. E eu achei que esse aí ia ser o Dragão 3. Mas eles preferiram. E aí eu achei legal a lembrança do Klaus. Achei bem interessante mesmo. Algo mais a acrescentar? Alguém lembra de alguma coisa do Oscar importante a ser Acho que é comentado? isso. É isso, né? Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Laura Dern E John Williams. Renée Zellweger devem ganhar os 4, né? E o Joe Williams pra alegria do Thiago, que tá E felicíssimo. do pessoal do Papo de Trilha. O Papo de Trilha vai poder falar melhor sobre O Papo de isso. Trilha é o podcast do nosso querido Gustavo Camargo. Camargo. Acertou todos os indicados a melhor trilha e o Gustavo, aliás, tinha vindo aqui na varanda e tinha dito essa lista que foi a lista final da academia. Então ele conseguiu acertar todo mundo que Ele foi gabarita, indicado. né? Quem sabe, sabe. Genial, Eu acho foi uma incrível. lista totalmente discutível, mas quem sou eu, né? Não sou eu que tenho podcast de trilha. Eles dizem que tá tudo ok. Eu achei discutível se indicar o John Williams só porque ele assinou a trilha de um Star Wars, que é um Star Wars que nem os fãs estão gostando. Sério. Sim, vamos virar a página, né, gente? Tem mais trilhas aí sendo feitas, tem mais compositores. Mas eu acho que assim, quem que fez trilha esse ano? John Williams. John Williams fez. John Williams Tinha fez. do Parasita. Vai. Tinha do Parasita Parasita. do Nós. A trilha do Uncut Gems é super original. A do Mas não Nós é tava, maravilhosa. Nós é mas muito finalizado. legal. Do Nós estava nos finalistas, mas a do Uncut Gems não estava. Pois é. E a gente só não falou em filme internacional que entrou um filme totalmente do nada, que foi esse Corpus Christi da Polônia. Pra mim, o Oscar mais legal é do filme internacional. Os 3 mais cotados entraram: Parasita, Dor e Glória e Os Miseráveis. O Honeyland surpreendeu aparecendo nas duas, eu tava apostando nele só pra documentário, ele apareceu em internacional também. Com isso saiu o Atlantic, né, que era um filme que... Era uma aposta meio arriscada Era um pouco mesmo, mais arriscado, mas é. muita gente tava prevendo ele na lista. Porque era Netflix também, porque teve uma repercussão e tal. E a última vaga tava entre Uma Mulher Alta, o filme da Rússia, que estreou no Brasil, e um filme húngaro, que entrou no Brasil também na última semana do ano. Exatamente, aqueles que ficaram. Então tava meio que entre esses dois. Que bom que e o não Atlantic. ficou, no final foi o Corpus Christi da Polônia, surpreendeu. Aqueles que ficaram é bem Totalmente. tradicionalzão. Não precisava. Exatamente. Eu E não o filme conheço da favorito Polônia, do Thiago no ano tá indicado ao roteiro original, que é Entre Facas e Segredos. Pra finalizar com o prêmio, filme... é o prêmio que Consolação. já tava meio cotado, né? Quando o filme é roteiro original, né? Eles frisam no original. Eles gostam, são os filmes originais. Não é original. Não, mas é aqueles Tô os filmes brincando. que seriam mais originais. Eu acho que nessa categoria o Tarantino deve levar, porque o Tarantino geralmente leva Sempre original, originais. roteiro original. Faltou o do Jordan Peele. O Jordan Peele merecia estar no Mas o roteiro Jordan Peele original. É Você verdade. tava meio deixado Ele de ganhou lado. por Corra nessa É, categoria. Ganhou. Pena Bom, que o Nós não teve essa repercussão que é o uma Corra teve, tristeza. né? Eu acho. Vamos bem partir pros triste. filmes? Ou... Vamos lá, Vamos então? partir E pros filmes. lembrando que nos próximos episódios do Cinema na Varanda, no boletim do Oscar, a gente vai destrinchar mais as Atualizando. categorias, o Chico Isso. vai Uhum. nos colocar no ponto em que a corrida do Oscar está, pra gente saber, pra gente se localizar ali, não perder o bolão. Então, se você tá aí querendo ficar com seu dinheirinho suado no bolão, acompanhe Cinema na Varanda, E- porque o Chico vai trazer E as você acha que o apostas. Chico não vai fazer bolão da varanda de novo? Os Vai ter varandeiros bolão da participando? varanda, Claro que vai ter bolão da varanda. Vamos até arrumar Eu alguns fiquei brindes sabendo pra que vai vocês ter esse ano. live na varanda na noite do Oscar. Você vai vir pra live, Eu Thiago? não garanto minha presença, mas tem que ter os eu quatro tenho quase pra ter certeza live. que teremos lives. Não sei. Mandem seus pedidos aí. Vocês Twitter, querem live na Facebook, varanda? Aí uma pergunta pra blog. você, o varandeiro que tá ouvindo a gente. Você quer live na varanda? Faz Você tá uma live disposto agora, a ver Cris. uma live? Faz uma live agora, ué. Adoráveis mulheres. Chegou a vez de Greta Gerwig. Aliás, voltou a vez de Greta Gerwig
ganhar espaço na varanda. E no Oscar também. E no Oscar Teve também. 6 indicações. Muito bem lembrado. 36 anos, americana. A gente já contou um pouco da história dela no episódio número 113, chamado Pelos Poderes de Greta. Quando falamos sobre Lady Bird, também resgatamos a carreira dela, desde a atriz, a relação dela com o Noah Baumbach e tudo mais. Baumbach. Não, Bach. Eu não consigo falar esse nome. E aí, eles estão indicados na categoria de melhor filme juntos, mas não na direção, né? Nenhum dos dois foi indicado. Estão indicados em roteiro em categorias separadas. Muito bem. Então, lembrando, o terceiro longa-metragem dela, dirigindo, fora as atuações. O primeiro foi Nights and Weekends, o segundo, Lady Bird. Rapidamente, a gente gosta do cinema da Lady Bird. Da Lady Bird. Da Greta, antes de... Que intimidade, hein, Michel? Eu tô muito em casa. Antes de Adorar as Mulheres. Bem, eu adoro o Frances Ha, que ela co-escreveu, né? E ela é a atriz principal, acho ela ótima no filme, gosto bastante do filme. E o Lady Bird eu gosto também, mas assim, eu não amo como o Thiago. O Thiago gostou bem mais do que eu. Thiago. Eu sou o que mais gostou do Lady Bird Acho aqui que na sim. varanda. Eu gosto muito do Lady Bird. Eu ainda acho um grande filme. E hoje, mais ainda, depois de ter visto o Adoráveis Mulheres, eu acho que tem um frescor na maneira como ela filma, na maneira como o filme é montado. Ele tem cenas... Eu lembro disso bem, eu vi 2 vezes, e isso marcou muito pra mim. Ele tem cenas com cortes muito... em lugares inesperados nas cenas, e alguns trechos são muito curtos, e parecem pequenos sketches ali editados. É um filme muito particular, a maneira como ela conta essa trama. Eu gosto muito do filme, acho bem legal. Então, quem quiser recordar ou saber mais sobre a nossa opinião sobre Lady Bird, episódio 113, Pelos Poderes de Greta. Adorar as Mulheres já é a 7ª ou 8ª, aproximadamente, adaptação do livro para o cinema. As 2 primeiras foram no cinema mudo ainda, depois teve uma adaptação em 1933 do George Cukor. Eu nunca vi as duas, eu só vi a anterior, de 94. Mas eu achei interessante buscar, porque o George Cukor, é Cukor, não? Pronúncia correta? Cukor. É com Catherine Hepburn e Joan Bennett, só. 1940, só? Imagina, só esse elenco. 1949, dirigido pelo Mervyn LeRoy, foi a outra mais famosa versão. Isso. Tem Elizabeth Taylor, Janet Leigh e só também. Então são filmes que começaram desde o começo com grandes Elizabeth Taylor elencos. faz o papel que a Florence Pugh faz hoje. Exatamente. E na versão de 94, que é dirigida pela australiana Gillian Armstrong, a mesma do Charlotte Gray, talvez? Charlotte Gray eu não vi, mas ela é uma diretora com vários títulos. Ela começou em 79 com um filme que eu esqueci o nome, meu Deus. Mas o filme mais conhecido dela é o Adorar as Mulheres, né? Tem o Winona Ryder, Gabriel Byrne, a Kirsten Dunst novinha, Susan Sarandon. Claire Danes, é o filme de estreia da Claire Danes no cinema. E também tem a Samantha Mattis, que faz a Kirsten Dunst maior, e a Trini Alvarado. Exatamente. E a Susan Sarandon faz a mãe, é verdade, Vocês têm relações com as versões antigas? Thiago, você viu alguma dos Adoráveis Mulheres? Não, Cris? não vi. É a primeira versão que eu vejo. Você não viu nem a do Winona Ryder? Não vi. Não, se eu vi, eu não lembro. Esqueci. Porque era uma época que eu tava vendo muito filme, mas esse eu não tenho lembrança Você dele. deve ter visto porque teve indicação Eu ao Oscar. lembro. Eu lembro da época que ele foi lançado, eu não cheguei a assistir, mas lembro dele ter sido lançado, porque era naquela época de Lendas da Paixão, de outros filmes. E eu, depois de ter visto, eu aproveitei, eu revi algumas cenas, uns compilados aí de algumas cenas-chave do filme, do livro, que tem aí separadas pela Você pela fez um internet, resumão pra né? varanda, é isso. Isso. Adoro essa mina aplicada. E você, Chico? Eu vi todas. Todas? É um orgulho. Você sabe que eu até fui olhar pra ver se eu tinha visto todas, porque eu confundi as duas. Todas as 7, 8 ou essas 4? Não, nessas 4 principais, desculpa. Não, porque 7 e 8, aí estão contando, acho que umas minisséries. Mas a do George Cukor eu vi, já faz muito tempo, naqueles Telecine Classic, na verdade era cult na época, né? Telecine cult da vida. E o outro também, o que acho que virou 4 Destinos. Um era 4 Irmãs, outro era 4 Destinos, uma coisa assim. E o da Winona Ryder eu já vi cinéfilo no cinema e tal. Eu lembro que a coisa que eu mais gostei no filme da Winona Ryder, além da Kirsten Dunst, que tá muito bem, mas ela, ao contrário do que acontece nessa versão, que a Florence Pugh faz a personagem do começo ao fim, lá é a Kirsten Dunst, faz ela quando ela é mais jovem, e depois muda a atriz para Samantha Mattis,
Então tem um pouco disso. E foi no ano que a Kristen Dunst estreou no cinema com o Entrevista com o Vampiro também. Então foi teve esse impactozinho da Kristen Dunst. Mas foi a trilha sonora que era muito boa e que era do Thomas Newman, que agora está chegando à 15ª indicação sem Oscar pelo 1917 e está concorrendo inclusive com o Alexandre Desplat, que faz a trilha desse filme que está indicado ao Oscar. Então eu gostei, mas assim, era um filme que não se comunicava tanto comigo, porque é um filme bem feminino, uma história muito feminina e contada de uma maneira muito clássica. Eu acho que o que a Greta fez, ela mudou um pouquinho. Ela deu uns subtextos ali, deu uma contextualizada diferente e principalmente, ela montou o filme diferente. Porque a história do Adoráveis Mulheres tem uma certa barriga, eu acho, porque vem com aquela coisa todo mundo se amando e tal, e depois vai para aquela coisa, a parte chata demora. Então a Greta, ela conseguiu dar uma dinâmica diferente com a montagem para esse filme. Você sabe, como eu falei, eu só vi a versão anterior, de 94, né? Uhum. E eu tinha uma impressão tão boa, eu tinha uma lembrança tão forte, assim, de ter gostado tanto do filme. Eu lembro de ver, tipo, em VHS, assim, mas eu tinha uma impressão que eu tinha gostado muito do filme. E era mentira. Aí eu fui rever agora, porque falei, não é possível, né? E eu revi e caiu um pouco essa Mas, ó, essa coisa toda. vendo uns trechos da versão anterior, assim, quando eu vi o filme da Greta, eu achei o filme até meio, assim, bem feminino, muito delicado. E aí você percebe um pouco do que ela imprimiu, assim, do que ela quis passar ao ver o filme. O outro filme é muito mais frágil, assim, muito mais... Sim. Com um feminino muito mais fragilizado, assim, não tem nem comparação. É meio que uma reprodução do que é o livro, né? Então, eu fico com a impressão que ele é muito... faz muito jus, é muito fiel, não ao livro, que eu não li o livro, mas a sensação que nós temos da posição das mulheres na época. E esse filme, nós vamos falar daqui a pouco, eu acho que ele está muito mais conectado com uma visão millennial do que nós gostaríamos de ser, mas naquela época nós não éramos. Então eu acho que tem aí uma mudança. Legal, a Greta está falando com um público jovem e está querendo se aproveitar da história e dar uma mudada. Eu acho isso inteligente, inclusive. Mas aquele filme era mais clássico, mais tradicional, mais melodramático, mas talvez fosse um pouco mais fiel se você quisesse retratar aquela época. Eu acho que a Greta não quer retratar, ela pega os personagens e finge que está naquela época, mas põe um discurso muito mais atualizado. E volto a falar, isso não é crítica, não é demérito. Não, eu entendo o que você está falando e concordo com você. O que eu acho que... Não sei se a gente vai estar entrando no filme. Agora né? eu vou falar a sinopse, aí Vai você fazer a já sinopse, descarrega. então. Eu tenho nomes para falar? Não. Tá. Século XIX, Guerra Civil Americana. Saoirse Ronan. Mãe e 4 irmãs enfrentam as dificuldades financeiras e o amadurecimento de cada uma delas, entre sonhos de uma vida independente ou de se casar com alguém na sociedade, enquanto o pai luta nas frentes de batalha. Chico, Exatamente. você estava querendo falar já? Exatamente, Descarrega. Michel. Eu acho... Quando eu soube a notícia, o próximo filme da Greta Gerwig vai ser Little Women, vai ser Adoráveis Mulheres. Aí primeiro eu não acreditei. Eu tô assim, não, eu ficar inventando coisa. Era verdade, assim. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas é um filme Era muito... fake news, só que não. É um livro escrito por uma mulher Luz May em 1860, eu acho. É um livro muito tradicional, daquele do papel da mulher na família, na sociedade, tarará, tarará, muito clássico e tal. Por que a Greta Gerwig está fazendo isso? Por quê? Tipo assim, porque eu entendo uma diretora que não tem uma coisa mais jovem, mais com um frescor maior, fazer isso. Mas pô, a Greta Gerwig fez Frances Ha, fez Lady Bird, aí ela vai fazer uma coisa clássica, um filme, entre aspas, gente, de mulherzinha, sabe? Não me pareceu uma coisa dela. Mas, só abrindo um parênteses, eu não me assustei porque eu achei que ela ia botar, tipo, a John Martin de calça jeans. Então eu falei, beleza. E aí é isso. Aí quando eu vi o filme, aí eu entendi que ela tentou justamente isso, dar uma revitalizada nisso. E eu fiz uma relação, que eu não sei se faz sentido para vocês, mas eu fiz uma relação com o que o Tarantino faz no final, principalmente, do Era Uma Vez em Hollywood. Eu acho que ela dá um contexto que ela, sei lá, revigora
essa movimentação da autora Louisa May Alcott, naquela época, sendo uma mulher escrevendo, uma mulher que não conseguia nem publicar uma história por semana, um negócio, e ela escrevendo um livro inteiro. Então ela sem perder essa coisa feminista que a Greta tem, que ela quer tratar, que ela quer trazer para o cinema dela, para as obras dela, tal. Então eu acho que essa, sei lá, reinvenção não é a palavra, reimaginação de como essa autora se portou naquela época, eu achei super bonito. Eu achei que ao mesmo tempo virou uma homenagem, que virou uma maneira de tentar entender por que a história é aquela, saiu daquele jeito. Eu achei um golpe assim meio de... não vou dizer de gênio, porque não é de gênio, mas um golpe super generoso dela, inteligente dela, assim. Um golpe, não estou falando de golpe de ruim, não. Estou falando de golpe de movimentação. Uma boa sacada, uma sacada, assim. Exatamente. Isso eu achei muito legal. Fora isso, depois eu sei que vocês não gostaram tanto do filme, aí eu já... Ok. Chico tá com o microfone e não vai largar. Continua, Chico. Vai. Fora isso, vai até o fim. Eu acho Adoráveis Mulheres, ele chega num ano, principalmente nesse ano de 2019, que é um ano que, ok, teve muitos filmes bons, tratando de temas sociais e sérios e pesados e importantes. E ela traz um filme tão generoso, com um olhar tão bonito em relação ao mundo, inocente talvez, ingênuo talvez, mas tão bonito que pra mim foi um bálsamo ver o filme. Foi uma coisa assim, os filmes têm uma visão tão ruim do mundo, e às vezes é uma visão ruim em filmes que eu gosto muito, tipo Parasita, tipo Sinonime, sabe? São filmes que eu adoro e que tem uma visão tão pesada do mundo, e ela traz uma visão tão... E às vezes tem filmes que eu não gosto nada, tipo Uma Mulher Alta, e etc., outros filmes que eu não vou lembrar agora, e ela traz uma visão tão pura, tão generosa do mundo, da relação entre as pessoas, da relação entre as personagens, que eu fiquei encantado. Acho uma fofura o filme. Cris, e aí você? Você também teve essa visão de dramas millennials, atualidade do filme de época? Eu tô Você mais concorda? curiosa pra ver o próximo projeto da Greta, que é pra fazer um filme da Barbie. Da Barbie. E esses Sério? Adoráveis Mulheres Tá no com MDB, tá? mamamá e tudo mais. Esse da Adoráveis Mulheres, eu assim, não digo que é o que eu tava imaginando. Eu tava imaginando que ela ia ser mais Sofia Coppola, tipo, colocar alguém de All Star, assim. Eu tava imaginando alguma coisa mais assim. E não foi isso que ela investiu. Eu acho que no modo dos diálogos, na interação dos atores, nas escolhas das atrizes e tal, tem essa modernidade, mas ela foi um pouco mais sutil nisso. Mas é uma comparação boa essa que você fez com a Maria Antonieta, porque eu acho que tem um pouco a ver nessa coisa de tentar revitalizar o clássico ou uma visão do clássico, Acho sabe? que sim. É que ela não foi estilo a Sofia de tentar jogar coisas muito modernas, assim, misturar. Eu acho que ela não mistura. Ela vai de um jeito um pouco mais sutil e que eu só consegui notar revendo o de 1994, assim, e consegui notar melhor, assim, perceber o quanto o outro realmente era muito mais essa coisa fragilizada e esse ela consegue, pelo menos em termos de diálogo, na postura das atrizes, na postura da própria Jo March, como a Saoirse Ronan, uma coisa uma roupagem um pouco mais moderna. Mas para mim, o que não funciona para mim é exatamente o jeito que ela decidiu montar o filme. O flashback, não sei. Não sei se eu conseguir embarcar naquele ritmo de saber algumas coisas e depois ter a explicação só depois, e aí ter a explicação de uma coisa que eu já nem estava lembrando muito bem, eu me perdi um pouco, sei lá, algumas coisas não me comoveram, como talvez tivessem comovido se eu tivesse visto numa outra ordem. Você acha como eu que ela merecia entrar pro Guinness de maior quantidade de flashbacks no filme? Mas é porque não é nem um flashback, eu acho que aí já deixa de ser um flashback. zigue-zague, Eu né? acho que vira um zigue-zague mesmo. É um estilo de montagem que não tá nem... Ela quebra-cabeça que você mudou, porque não é nela. Ela não... Até o corte não é de flashback. É corte que você não... Seco, que você não vai percebendo. Mas nesse esquema de zigue-zague, o irlandês também é zigue-zague, né, gente?
Nem... Guardando as devidas proporções, É mas que o também até essa irlandês, estrutura. Eu assim, entendi seu comentário, você mas não não- se compara, né? Você visualmente sabe quando você tá antes e depois. Esse aí, às vezes, se você não se prestar atenção, o cabelo cortou, descortou. não sei O lá. meu guia foi o cabelo da É o Greta, cabelo, da, chega uma hora da que o guia é o Xuxa. cabelo. É, que É. o Porque- cabelo dela tá muito bagunçado Então, mas no e das passado outras? e E as mais outras arrumado. não cortam o cabelo. Então tem de outras maneira tão situações que agressiva. se você não prestar atenção exatamente da narrativa ali, Tem que você ficar ligadão, Tchau, gente. tem que Poxa, ficar- haja ligadão. não pode piscar. Não, essa ideia, eu acho que em tese é boa, porque o filme, né, a adaptação do livro Adoráveis Mulheres, a Greta é muito fã do livro, ela diz que a mãe lia para ela quando ela era criança e ela releu várias vezes o livro, então ela sabe praticamente de cor. Foi escrito em 1868 pela Louisa May Alcott, em 2 partes. A primeira parte é a infância das garotas, é uma parte mais solar da história, e a segunda parte, se passa 3 anos depois da primeira, mostra essas personagens enfrentando os problemas já da adolescência, juventude, Início da casamento, início da idade adulta. Então, o que a Greta faz, não só ela tenta adaptar o livro, como ela mistura essas 2 partes nessas idas e vindas. Então você tem tanto a primeira quanto a segunda parte conversando ali entre elas, a parte da infância mais solar, a parte da adolescência, início da vida adulta é mais escura, tem um tom mais melancólico. Então o filme vai zigue-zagueando nessas 2 partes do livro. E a Greta também, isso o que o Chico comentou agora, ela também quer fazer um comentário sobre o livro e sobre a autora do livro. Então, enquanto as personagens do livro tinham que seguir uma trama que se esperava delas em 1868, elas tinham que encontrar um marido e viver felizes para sempre, a própria autora do livro não seguiu essa trajetória, ela continuou solteira escrevendo livros. Então, a grande sacada, eu acho, da Greta no projeto desse filme é usar a personagem da Saoirse Ronan como se fosse uma versão tanto da personagem do livro quanto da autora do livro. Ela vai ter uma trajetória de uma personagem daquela época que tem como sonho formar, enfim, encontrar esse final feliz numa figura masculina, de certa maneira tem, porque no livro tinha, mas ela também é uma representação da autora do livro, que sonha com essa vida independente e que a realização máxima dessa vida independente seria ser escritora. E eu acho que o grande momento dessa versão da Greta é quando ela finalmente consegue realizar esse cruzamento entre essas ideias, que é no final do filme. Eu Sim, gosto sem muito do final do dúvida, filme. Acho o final do filme ótimo. Se o Uhum. filme inteiro fosse aquele final, naquele tom, pra mim teria sido ótimo. Mas aí eu vou pegar um comentário da Cris, que também senti falta nesse filme, é que eu acho que a Greta quis fazer um filme clássico e moderno ao mesmo tempo. E a Sofia Coppola fez isso pelo menos em 2 filmes, no A Maria Antonieta e no Estranho que Nós Amamos. E nesses 2 filmes, eu acho que a Sofia Coppola fez muito mais o moderno do que o que a Greta faz no Adoráveis Mulheres. Porque eu acho que ela fez um filme muito mais clássico. Filme clássico tem flashback, tem zigue-zague, tem várias possibilidades dentro do cinema clássico. Mas o moderno eu só senti no final, nessa maneira como ela cruza a história da autora com a história da personagem. No restante do filme, eu vi um filme correto. Em alguns momentos... Eu tive dificuldade de encontrar o moderno, porque eu fiquei, É muito não sei se é difícil. porque eu fui lá muito procurando isso. talvez Eu acho que o sim, moderno talvez por é isso. discursos. Eu Então, também acho. aí Da Greta. Eu não tá, sei, mas moderno eu- nos eu- discursos. Eu falei, cara, tá tão clássico. Eu acho tão pouco clássico. então. isso, Eu, mas só- eu e eu acho. achei na hora que eu comparei acho com muito. o de 1994, e aí eu falei, puxa, realmente, olha como era o personagem da Winona Ryder, totalmente... Era. Você vê o personagem da Cheirinha, Saoirse Ronan, ela dá uma vida que, assim, não tem como. Ela Aí é eu vibrante. consegui- né? Ela é muito vibrante, assim, não tem nem Uhum. comparação. Mas, enfim. É, porque ela é quase ela tem essa coisa de ser... De ter algo de menino mesmo, né? E eu li numa entrevista da Greta que ela quis fazer isso de propósito porque ela vê a autora do livro assim também, como tendo Tomboy. essas características, como se fosse um tomboy, exatamente. Então, o que talvez, acho que expectativa é tudo nesse caso, né? Eu fui Sim. esperando um filme mais Lady Bird e o que eu encontrei foi um filme que em vários momentos, e aí eu acho que pra mim é um xingamento quase. Em vários momentos ele é acadêmico. Ele passa do clássico, ele vira acadêmico, vira um filme correto, e muito correto, assim. Em alguns momentos dá vontade de chacoalhar o filme e falar, gente, vamos acordar, vamos agora ser o filme moderno que você quer ser.
tira toda essa poeira, chacoalha essa casa toda arrumadinha. Vamos ser o filme moderno que você quer ser? Porque em vários momentos é um filme que tá tudo no devido lugar, mas também me pareceu um pouco enfadonho, me pareceu corretinho demais. Em vários momentos eu esperava mais da Greta. Eu queria a Greta vibrante não só na construção da personagem, como vibrante no filme, na construção do filme, na montagem, na uso da trilha, na cenografia. Eu queria ver um filme mais moderno. É interessante a experiência, como é pessoal, né? Eu vi um filme moderno, eu vi essa energia da Greta. Talvez não seja, sei lá, não tenha sido do jeito que você estava pensando, que vocês estavam pensando, porque vocês meio que concordaram, então, contra mim. Mas a gente viu filmes diferentes. Eu senti muito essa coisa dela. Eu acho, por exemplo, um filme muito uniforme. Pra mim, o filme inteiro ela tá com a mensagem que ela quer, com a proposta que ela quer. Acho que é só no final que ele realmente ele muda um pouco a plástica e a narrativa. E eu achei, sei lá, eu achei o filme super coerente e o final pra mim foi só um plus, porque ela fez essa metalinguagem mais clara, sabe? Então eu gostei muito dessa energia do filme, pra mim o filme tem vibração, não é? Bom, primeiro eu queria falar que eu acho muito interessante nos dois filmes essa coisa de fazer um cama fade de 4 personagens femininos ao mesmo tempo, e aí cada uma tem um perfil. Acho que nos dois filmes isso é muito interessante. Então, desde ela querendo ser independente, até a irmã que tá desesperada pra casar, a outra que é mais jovem, que tem ciúmes do que as outras fazem. Quer dizer, eu acho isso uma ideia que tá no livro, com certeza, né? Eu acho que tem umas coisas muito interessantes do livro e dos filmes. Outra coisa muito, muito forte pra mim é a questão do inconformismo, que é o inconformismo que vem da própria autora, né? Isso aí deve ser a maior bandeira do livro, é a questão de não estar conforme a sociedade colocava a mulher como naquela posição de vida para casa só, casamento, viver para aquilo tudo. E aí, nesse ponto, para mim, o que é o forte é a Greta colocar isso no discurso muito mais vibrante do que no filme anterior, quando é a Winona Ryder que faz. Quer dizer, para mim ali está claro, aquilo que eu falei no começo brincando, que é um discurso millennial dentro de uma roupa de filme de época. Porque o discurso está muito bem planejado, muito arquitetado. E aí ele finaliza, como o Thiago falou, pra mim é o grande momento do filme, quando ela traz questões até como o casamento é uma questão financeira, uma questão econômica, quer dizer, coisa que todo mundo sabe, mas ninguém verbaliza isso. Mas isso ela fala ao longo do filme algumas vezes. Sim, várias vezes. Né? E no final ela levanta de vez a bandeira, mas esse tema já vem várias vezes. É curioso, como, comparando também os filmes, como o filme anterior é muito focado na Winona, por mais que tenha as 4, é mais focado na Winona, enquanto esse aqui abre mais espaço para todas as personagens. E aí eu vejo a Florence Pugh me surpreendendo com uma personagem que talvez seja, para mim, a grande revelação do filme, que ela é uma personagem muito mais forte do que ela é, a personagem dela é no filme anterior. Ela é mais aguerrida, ela tem quase uma competição com a irmã na questão amorosa. Por outro lado, falando negativamente do filme, questão amorosa, o Chalamet versus o Christian Bale, nem comparar as atuações, comparar o espaço que eles têm cada um. Eu não vejo no filme da Greta ela construir essa relação em que várias irmãs se apaixonam por um personagem como o outro filme faz. Quer dizer, tá muito mais subentendido porque você viu o outro filme ou você lê o livro que existe aquela disputa do que realmente acontece. E fora que eu acho que o personagem do Chalamet é o mesmo personagem que a gente já tá vendo faz muito tempo. Não entendi. Nesse filme você acha que eu acho que é muito fraco não fica? isso. Eu acho muito frágil. Acho que talvez ela nem quisesse ficar se preocupando em construir o personagem do Chatolet. Ela falou, tá aí, é o interesse romântico ali, vem pra cá, vai pra lá. Crisinha, mas Cris, teve um momento em que você falou sobre a dificuldade que, como o filme é montado com essas idas e vindas, você sentiu uma dificuldade de embarcar nos sentimentos que o filme quer transmitir, né? Sim. E eu concordo, muitas vezes parece que o filme está interrompendo cenas e situações e aquilo
nos deixa Não, assim... sem uma conexão. É, com aquele isso que eu personagem. ia Parece que é um chegar. filme muito mais E eu- cerebral. E eu eu acho que do Chatolet até menos, mas a conexão dela com o Louis Garrel, aquela hora que ela tem aquele estádio, olha, é o Louis Garrel, eu falei, é o Louis Garrel? É mesmo? É isso mesmo? Ela estava apaixonada por ele? Eu não tinha feito essa... Então, mas aí vem... Eu também senti isso quando eu vi o filme. Depois que eu li uma entrevista com a Greta Gerwig, eu entendi a intenção. Porque o que ela diz é que o personagem do Louis Garrel era meio que detestado por várias leitoras que amavam esse livro e que se tornaram escritoras ilustres. Ela diz que, por exemplo, a Patti Smith adorava esse livro, a autora enfim... A J.K. Rowling gostava do livro, a Stephanie Meyer, enfim, várias mulheres que se tornaram autoras gostavam do livro, mas a maioria, todas, não gostavam do final do livro e do personagem do Louis Garrel, que é o príncipe, entre aspas, que chega para resgatar a personagem principal do filme. Então, a Greta quis construir esse encontro com o Louis Garrel na parte final de um jeito abrupto, como uma crítica à maneira como ele era retratado no livro. Perfeito. Depois que eu li a entrevista, palmas pra Greta, super inteligente, mas não passou isso pra mim no filme. É. Eu não entendi porque ele apareceu. É. Não tem conexão Como que ela nenhuma lembrou pra mim. dele? Que ele diz, não, ela lembrou não que, sei ele, o que que tem ele. no tem essa máximo, acho que o que ela possibilidade. conseguiu ali, né, com essa visão até um pouco irônica do que seria a construção de um livro em 1868, se aproxima muito do que eu acho que o Ozon faz quando ele vai fazer um filme de época, que é aquela coisa um pouco satírica, distanciada, querendo criticar a forma e trazer Ótima para o tempo comparação, presente. Mas eu não sei se a Greta... nem sei se ela queria isso, sabe? Eu acho que ela queria um filme mais emotivo. Mas você não acha que... se você acha que não se criou o envolvimento do Louis Garrel e depois se revela que a personagem do Louis Garrel está totalmente ligada a essa brincadeira ou essa releitura que ela quer fazer justamente do personagem dele, de como ele chega, enfim... Pra mim faz sentido isso. Não, faz. Então, o que eu digo é isso. O filme, pra mim, como intenção, A faz ideia todo sentido. Mas na construção da trama e na tentativa de me envolver nos sentimentos dos personagens, pra mim não funcionou. A gente não vê os Eu não consegui me envolver no filme. Eu vi de um jeito muito distanciado. Então, mas essa questão do Louis Garrel, ó, entendi o que você quis dizer, mas eu tô achando meio contraditório, porque Tá, é o seguinte, assim, a questão do Louis Garrel, o personagem, ele volta pra trama no momento em que a Greta tá querendo já fazer essa relação mais próxima com a vida da autora, com essa brincadeira do final feliz e tal, não sei o que lá. Então ele chega de supetão porque é uma ficcionalização de como os finais eram feitos. Então, de repente, caiu do céu, Deus ex machina, entendeu? Caiu do céu o príncipe encantado. Não, isso tudo eu e entendo, tal. Chico. É que eu acho que o filme vai se construindo de uma maneira também clássica. Essa Sim. tentativa de nos envolver nos sentimentos dos personagens, de criar relações entre elas, interesses E ele só amorosos. vai E de ironizar no repente final. ele ironiza e tira da cartola Entendi. algo mais cerebral. Enfim, não sei, eu sinto que tem filmes em conflito ali, mas nem sei se isso seria um problema. O problema pra mim é que eu vejo também a intenção dela de fazer um filme clássico, além de um filme moderno, e nessa intenção do filme clássico que eu sinto a falta dessa conexão que talvez, pra mim, é uma experiência pessoal, né? Pra mim, ele poderia ter criado, de envolvimento com os personagens. Eu não senti tanto, não consegui também, esse é o ponto. Não, eu me envolver com a vida daquelas Eu me personagens. sinto tão envolvido, por mais que eu não tenha gostado tanto do outro pelo tom melodramático demais, eu me sinto envolvido na relação que o personagem Christian Bale faz com as irmãs, de brincar, do teatro. Esse eu não vejo nada que me envolva das duas irmãs com ele. Eu não vejo a relação da Greta não, toda hora eu falando Greta, da Saoirse com o Louis Garrel, quer dizer, falta pra mim a conexão. Eu entendo, os sentimentos estão falados, ó, isso está ligado a isso, mas eu não vejo isso acontecendo. Eu acho até meio fria as relações, que é um filme que deveria ser um Não, mas romance. as relações das homem-mulher, irmãs... homem e mulher, Ah, não tá. relação entre elas. Entre elas, eu acho que é acho que ok, funciona, mas sim. também não achei nada marcante, não. Acho que a personagem da Saoirse é bem desenvolvida. As Isso que eu ia falar, outras... Esse que é o Falando ponto. das coisas Não, E The boas, Florence né? também, eu acho que Eu acho que ela tá bem, Que gente. Eu não absurdo. consigo lembrar de um filme que ela não esteja bem, que eu tenha visto. Ela é muito tá boa, sempre ela é muito bem. boa. Ela é Ela é genial. Esse Essa Oscar tá menina é atrasadíssimo. maravilhosa. É porque ela é muito jovem, mas agora Eu daqui a acho pouco que tá na o hora. problema do filme principal é o Chalamet.
Eu também acho. acho. Porque Eu se acho. tivesse um personagem mais carismático, um ator mais carismático pra defender aquele personagem, a gente Cara, se o envolveria Christian com Bale, ele eu vi fácil. poucas cenas, mas o Christian Bale come ele com farofa. assim. Nossa, Mas outra pessoa que não tá bem no filme, Emma Watson. Chata, né? Mas Chata. eu acho que o personagem é mais chato, né? Também. Mas não sei, mas aí eu comecei a pensar qual foi o último papel legal da Emma Watson. Acho que As foi Vantagens As de Vantagens de Ser Ser Invisível. Invisível, que é O Círculo é um filme horrível, Bela e a Fera, pelo amor de Deus. Não sei, tô meio enganada. Mesmo a Meryl Saudades Streep, eu tenho Hermione. senões. Achei Não, é caricata. Eu não Caricata gosto também. demais. Não gosto. tão... Tanto é que pela primeira vez em 154 Ela não- anos, ela ela tem não dois filmes tá, e não ela foi não tá nem indicada. cotada, não tava nem cotada. Como isso aconteceu, hein? E é um personagem tão montado pra uma indicação de coadjuvante, né? Não tá, Sim. com Por certeza. isso que a gente tá falando que esse Oscar aí tá em chamas, né? Porque tá fora da casinha. Mas olha, eu entendo tudo que vocês estão falando, mas eu achei o contrário. Eu gostei, Posto eu me isso- envolvi com os personagens. Eu entendo o que vocês falaram do personagem do Liga Hell, mas eu acho que ele é funcional para para onde a trama vai parar. Enfim, é isso. E é um filme que me fez ficar feliz. Isso entendeu? é muito importante. Isso é nos muito dias de importante. hoje. Chico, começa então com você. O Meta Varanda. Eu vou dar um 7,5. Muito bem. O Thiago, eu vou dar nota 6. E Eu você? também, 6. Eu Cris? também. 6. Gente, então vocês isso gostaram então, do Chico, filme. é isso mano. porque O eu, Michel deu 6. É É praticamente 9 a estrelas. Greta, esse filme já saiu pra mim com 7. Pra você entender minha decepção. E Eu você tava tirou querendo... um ponto só. Então, Pois é, eu tava querendo... gente, é o seguinte, o abraçar filme é a ótimo. Greta. Vocês gostaram do filme. Entendeu? Gostamos, Mas eu queria estar aqui gostamos. hoje Eu queria estar aqui falando que é o melhor filme da corrida do reclamando Oscar. que o Oscar é um absurdo, que não indicou a Greta, que não sei o quê. É. Eu tô achando 6 indicações demais. Tá bom. Eu gosto Tem da- muita da indicação Saoirse. pra atriz, né? Tem Exatamente. muita indicação pra atriz. Vamos mudar de assunto, vamos sair então dos Estados Unidos do século XIX, vamos mudar para a França do século XVIII. Olha isso. O Retrato de uma Jovem em Chamas, filme dirigido pela Céline Sciamma, editora francesa de 39 anos. A gente nunca falou dela aqui na varanda até então. Achei interessante, eu fui ler um pouquinho sobre ela. Ela foi tutorada, essa é a palavra em português? O Acho que tutor sim. dela foi o diretor Xavier Beauvoir, que é aquele diretor Beauvoir do Homens e Deuses. Entre Homens e Deuses que chama no Brasil? É Homens e Deuses. Homens e Deuses. Então ela começou ali, fez um trabalho de faculdade e ele deve ter sido o professor do TCC, sabe, essas coisas. E o trabalho de faculdade se tornou o primeiro longa-metragem dela, Lírios d'Água. Nós estamos no quarto longa-metragem dela. Ela se destacou também com Tomboy, acho que é o filme mais famoso dela, e com Garotas. Uhum. Sempre teve nos festivais, é o terceiro filme dela em Cannes. Acho que o Tomboy passou em Berlim, na Panorama. E é o terceiro filme dela que estreia no Brasil. É um Lírios d'Água orgulho, também Michel, né? estreia. Quando ele lembra de cabeça dos festivais. É É igual você impressionante. com o Oscar. O Thiago, ela é muito interessada sempre em juventude, identidade sexual, questões de gênero. Ela tá sempre, de alguma forma, abraçando esses formatos. O que você acha da carreira dela? Do que você viu dela? Sim, então, eu gosto dos filmes, tanto do Tomboy quanto do Girlhood. Girlhood é Garotas? Garotas. Gosto dos dois filmes, acho que são filmes, assim, bons, filmes 6, notas 6, assim, Estamos falando de um bons filmes. dia de nota 6. Exato. Porque eu acho que ela sempre, como você diz, encara temas muito difíceis. Então ela é corajosa por tratar de temas complicados. Mas eu sempre esperava e não recebi filmes um pouco mais corajosos também na forma. Eu acho que são filmes que reproduzem padrões de cinema mais de arte, ou cinema que está em voga nos festivais na época em que eles foram lançados. E você recebeu agora? Já quer ir pros finalmente? Não, tô brincando. Ah. Elabora. Então, eu acho que ela é uma diretora que, por um lado, trata dos temas de uma maneira muito ousada, mas na forma eu sinto que ela ainda está se encontrando. Eu não sei se no Retrato de uma Mulher em Chamas ela se encontrou, mas o filme foi tão elogiado, né? Ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes, teve críticas super positivas, então talvez ela siga esse caminho, mas não era um caminho que eu via nos outros filmes dela. Acho que é um Eu filme também- bem diferente dos Também outros. achava também que ela ia acho. ser mais ousada. Chico, e você? Qual a sua Eu opinião dela? concordo muito Chamar. com o Thiago, assim, eu gosto eu não vi o primeiro filme dela, mas o Tomboy e o
e principalmente o Garota, são filmes que eu vejo várias coisas muito legais, mas o resultado pra mim é um filme ok, Nossa, é um filme isso. nota 6. Também. Eu acho que, por exemplo, o Garotas tem uma cena que eu achei incrível, que é teoricamente uma bobagem, que são as meninas dançando Diamonds da Rihanna. Ah, é muito boa. Achei Eu incrível, lembro até no hoje dessa azul, cena. Sim, é muito lindo, boa. achei incrível, eu voltei a cena quando eu vi. E aí, e até acho que tem uma relação com uma cena desse filme novo, inclusive. Mas ela, pra mim, ela nunca consegue entregar. Ela tem uma coisa do cinema social francês, né? E pra mim ela não consegue ultrapassar essa barreira. Não conseguia até então nos filmes que eu vi. E o Retrato, eu acho que é um passo adiante, assim. Eu também tenho a mesmíssima impressão, então não vou ficar me repetindo, mas é isso. Eu acho que o Tomboy até então era o filme que... Eu também não vi o primeiro filme, mais corajoso, por mais que o Garotas também seja, mas esse eu acho que é o mais corajoso, o mais interessante. Essa questão da questão de gênero ali, de jovem, eu acho que ela Michel, acho que vale você mas resumir eu o que acho seria o Tomboy. o Tomboy é sobre um garoto afeminado, uma menina masculinizada. O interessante é isso, é que o filme não deixa claro, né, o que seria a condição dessa criança, que não se enquadra no que seria o gênero, então em trânsito ali, né, na sexualidade. E o filme faz isso de um jeito muito delicado, é um filme bem curtinho. Virou um mini hitzinho, virou um hit alternativo no Brasil. E ela foi pioneira nisso, porque hoje se fala sobre esse tema de uma maneira muito mais natural, e na época em que o filme foi feito não era tão comum assim. Então ela acabou embarcando num assunto que não era tão naturalizado naquela época, e hoje já é. Mas vale a pena ver, é um filme bem... Assim, poderia ter sido um grande filme, né? Acho que a impressão que eu fico quando eu vejo os filmes dela é essa. Poxa, poderia ter sido um filme maravilhoso. É legal, mas faltou alguma coisa. Eu acho que ela é muito dura em controlar o filme, e aí talvez seja rígida demais e não sei, às vezes fica meio frio. Posso estar sendo um pouco exigente demais. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que ela às vezes não consegue dar a emoção, não consegue causar mesmo que envolvimento, assim, tudo fica meio distante e tal. Os dramas das meninas do Garotas, eu acho que assim, falta um pouco de aproximar mesmo. Não sei se ela tem assim, um estilo um pouco mais frio mesmo, mas eu tenho dificuldade de me relacionar emocionalmente com os filmes dela. Com esse eu me relacionei de alguma maneira. Vamos então para a sinopse pra gente poder falar disso. Você tem duas atrizes aí? Sim. França, século XVIII. A jovem pintora Marianne Noémie Merlan é contratada para pintar o retrato de Héloïse, Adèle Haenel, ex-namorada da Céline Sciamma. Olha só. Que está prometida para casar. Os dias juntas e a proximidade entre elas criam um relacionamento pra lá de inesperado. Cris Lume, você que não comentou sobre a carreira, que você acha que não viu os filmes, mas qual foi a sua impressão sobre esse? Não vi os outros filmes, mas eu identifico várias coisas que vocês falaram aí, assim. É aquele filme bem calcado na estética do cinema europeu, no ritmo do cinema europeu. Mas eu vejo uma tentativa de tentar se aprofundar nessa coisa da conexão, do dito pelo não dito, de transpor esse sentimento na questão da imagem, porque ela está falando aí de obra de arte, de pinturas e tal. Então, não sei, acho que ouvindo o que vocês falaram um pouco da obra dela, essa realmente é uma tentativa de tentar trazer mais conexão, inclusive ilustrando, desenhando literalmente, né? Isso. E Thiago, você, o que você teve a impressão de Retrato de uma Jovem em Chamas? Eu nem esperava muita coisa do filme, porque, como eu disse, não é uma diretora que eu acompanho com tanto interesse assim. Eu gosto dos filmes dela, mas assim, não tem entusiasmo, eu sei que não geralmente não vai... Eu prefiro não criar tantas expectativas, porque eu sei que não vai a lugares muito interessantes assim. Esse filme, por ter ganho o prêmio de roteiro em Cannes, e eu lembro, aliás, ele ganhou o prêmio de roteiro, mas
quando teve a edição de Cannes, e a edição que teve no ano passado, que teve Dor e Glória, Parasita, Era Uma Vez em Hollywood, Atlantiques, e Grande Elenco, e Bacurau, etc., o filme foi cotado para ganhar a Palma de Ouro até o último momento. Lembro que até o último momento se falava que era um dos maiores concorrentes. Quando ela foi a cerimônia, roteiro que era dinheiro que não ia. quando ela foi para a cerimônia de premiação, muita gente cravava o filme como vencedor e acabou ganhando o roteiro. Não ganhou, não entrou nem nas categorias principais, mas para vocês verem como o filme foi elogiado, como foi querido quando exibido no Festival de Cannes. Parece que foi quase um prêmio de consolação esse É, roteiro. eu também né? acho. E é um prêmio estranho. Depois a gente tenta falar um pouco mais Destrincha sobre um pouco isso, né? Mas o que eu vejo nesse filme, que eu acho que é positivo, se os outros filmes eram ambiciosos, esse multiplica a ambição por 3, né, pelo menos. Porque, como disse a Cris, ela quer falar sobre a relação entre duas mulheres, mas também sobre arte, sobre o impacto que a arte provoca nas pessoas, também sobre o ato de retratar e ser retratado e a colaboração que existe nesse processo da criação artística. Então, olha, é um filme que para você discutir por muitas horas no bar depois da sessão. Porque Faz uma releitura de uma tem lenda. uma releitura da lenda de Orfeu e Eurídice. Então, enfim, ele é muito carregado de intenções, de sentidos e até certo ponto do filme eu acho que ela consegue concretizar tudo que ela queria. Principalmente no controle que ela tem do filme. Ela faz um filme muito... pode parecer um pouco frio, mas parece que tem um cálculo ali na maneira como ela estrutura todas as cenas do filme. O filme não tem trilha sonora e essa opção dela de não colocar trilha sonora frisa muito os momentos em que a música aparece no filme para provocar essa sensação da arte invadindo o filme. Então, é um filme com decisões muito fortes ali na maneira como ele é construído. Eu gosto muito da primeira parte do filme, quando ela cria essa relação da pintora que vai retratar uma mulher que não quer ser retratada. Isso tudo no filme eu acho muito interessante. Na metade do filme ele tem uma virada que se torna uma história mais da relação entre elas, e aí eu vejo problemas que me incomodam, na minha opinião, no filme. Mas pelo menos nessa primeira metade eu vejo uma diretora que cresceu muito em relação aos filmes anteriores. Olha, eu me surpreendi muito com o filme. Eu vi o filme nas minhas férias. Eu tava em Amsterdã. Aí eu vi os filmes com legenda em inglês, porque lá, graças a Deus, tinha pra poder ir pro cinema, né, gente? Eu não posso ficar muitos dias sem ir pro cinema, senão tem uma síncope. Abstinência não, né? E aí eu vi lá, num cinema super legal, o museu lá, o iMuseum, mas é aquela coisa, você tá vendo um filme francês, tá vendo em inglês, ok, beleza, mas falta um pouco de segurança para algumas coisas. E eu me liguei muito em como ela tenta pegar pelo menos, principalmente na primeira parte, o imaterial. Eu acho que ela tenta muito pegar a essência de quem são aquelas personagens, a inquietude delas, aquela ânsia pela liberdade, sabe? Os sentimentos das personagens ali. E eu achei isso muito interessante, e é uma coisa que eu não via nos outros filmes dela, que eram muito mais ligados a uma coisa muito mais, sei lá, factual, digamos, né? Um sentimento muito mais sei lá, pé no chão. Nesse eu acho que ela tem muito essa coisa de tentar pegar esse invisível, esse material. E isso eu já achei muito diferente. Então, pra mim, me aproximou de um cinema que eu me interessa muito, que eu já falei aqui, que é essa coisa do fluxo, sabe? Não é um filme de roteiro, eu concordo com o Thiago, o prêmio de Cannes é meio estranho. É um filme muito mais de direção e de como você consegue capturar essa coisa dos personagens que não está em palavras, que está muito no sentimento e tal. Isso me interessou muito. Quando eu vi que o filme também ia ter essa relação com a pintura, e acho que a fotografia é um dos grandes trunfos do filme, é super bonita, tem várias decisões lindas, assim. Isso me interessou mais, eu já achei, poxa, tá indo mais para um outro lado. Então eu tô vendo várias ousadias que eu nunca vi
nos filmes dela e que eu gosto né, da maneira que ela constrói o filme. Então eu terminei saindo do filme super com uma coisa meio magnética da relação daquelas atrizes, daquelas personagens. Eu gostei muito da maneira como ela dirigiu esse filme. Eu fiquei com a impressão, não sei, um filme em que uma mulher pintora se apaixona pela Musa. Tem outro nome que a pessoa fica ali sentadinha acompanhando, esqueci o... Um modelo. Modelo. Eu tinha uma expectativa que tivesse alguma câmera meio voyeur, sabe? Que você conseguisse enxergar de que forma aquela paixão, aquele sentimento iria surgir. E eu vejo um filme tão... Eu acho interessante isso, principalmente que o Chico falou agora, essa questão de coisas diferentes que ela traz pro cinema dela, que ela não fazia isso antes, mas eu não consigo ver esse sentimento brotando, essa relação, seja sentimental, seja sexual, seja o que for. Eu não enxergo ali. Eu falo, o quê? Tão apaixonado agora? Como é que isso aconteceu? Que hora que eu perdi isso? Porque eu acho que o filme é tão duro, é tão uma pintora passando uma semana numa ilha, numa praia, para tentar captar a essência da personagem que ela vai pintar, que eu não consigo ver a coisa sentimental, a coisa da pele, sabe? De for da pele pegar ali. E isso me incomoda o filme todo. Então, por mais que eu acho muito interessante os aspectos visuais que ela usa, essa fotografia meio opaca, que combina com o ambiente, eu fico ali meio dividido nessa relação. Eu falo, como assim? Eu não sinto esse sentimento todo acontecendo. Eu não sinto, por exemplo, o peso da culpa numa sociedade tão retrógrada como aquela e em algum momento aquilo incomodar. Aquilo, claro, querem manter aquele momento sigiloso, mas eu não sinto... Tipo, como assim? Eu estou me interessando por uma outra mulher, eu estou no século XVIII, isso não é hoje em dia que uma coisa, tudo bem, é aceita de uma maneira mais comum. Eu fico, tipo, carente de algumas coisas que o filme não me entrega. E outra coisa que eu... Desculpa te cortar, Chico. Não, Belo, continua. Eu acho que o filme, de outro lado, ele tem uma personagem coadjuvante bem importante, que eu não vou falar dos spoilers, mas que é a empregada. E tanto na personagem dela, quanto mesmo na relação das duas, tem uns simbolismos que são tão, na minha leitura, tão claros, como se eu não estivesse entendendo o que está acontecendo. Tem uma sequência muito importante para essa empregada. Mas são tão claros como se eu não estivesse entendendo. Então, isso, não entendi. Como se ela quisesse falar assim, ó, você não está entendendo tudo, então eu vou fazer bem claro para você, ó, além do que você está vendo, eu vou fazer até uma coisa simbólica para você ficar, ó, é isso aqui, tá? Então tem uma cena importantíssima que está acontecendo uma coisa com ela e tem o oposto daquela coisa que ela está acariciando ao mesmo tempo. Então eu acho aquilo tão pesado, tão agressivo, a questão da coisa meio fantasmagórica em alguns momentos, das aparições, como se a gente não estivesse compreendendo que está ocorrendo uma transformação na pintora dentro dela, no sentimento que ela sente. Eu acho que as coisas são muito colocadas ali, ó, eu preciso te esclarecer isso aqui que você talvez não esteja compreendendo. E isso me tira muito do filme. E das coisas positivas que eu gosto, ele acaba dando uma diminuída, isso no final me dá uma balançada. Mas eu acho que é um filme muito bem dirigido, é um filme muito, muito intrigante nessa coisa da relação entre elas. Então, por mais que eu não veja esse romance acontecendo, eu gosto da relação entre as duas. Essa coisa meio discreta, que um filme todo é discreto, né? E eu gosto muito das poucas aparições da Valéria Golino. Eu acho que ela é forte, ela é seca, ela transmite... Ela tá ali entre mulheres, ela não tem que ficar com senões. Ela fala o que ela pensa, o que ela quer e que ela faz a mãe de uma das personagens, né? Uhum. Chico, você queria comentar? Eu achei bem interessante o que você falou, porque assim, o que eu acho que ela tenta fazer, a Céline Sciamma tenta fazer nesse filme, ela não tenta criar uma relação muito explicada. A relação que eu acho que ela tenta desenhar entre as duas é uma relação muito mais, sei lá, calcada no que
num sentimento que está acontecendo ali, que não é um sentimento necessariamente um sentimento pessoa para pessoa, mas um estado de espírito que cada um tem, que às vezes não se materializa direito. Por isso que eu falei que eu acho que ela tenta pegar meio que essa coisa do invisível, do imaterial, porque não é uma relação, uma maneira clássica de mostrar uma relação de afeto, de amor, de sexo e tal. Eu acho que é uma maneira quase espiritual que ela tenta buscar ali, de sentimento, de sentimento, de sensação, sabe, de estado de espírito mesmo. Então eu acho que para mim isso me fascinou mais do que tentar entender como é que surgiu aquilo, entendeu? Como o que é que se estabeleceu ali. E essa coisa do fantasmagórico sempre me interessa nos filmes. Eu gosto realmente de quando um diretor tenta ir por esse lado, porque eu acho legal que é uma coisa que me interessa, por exemplo, no Farol, de trazer essa coisa dos mitos, dos símbolos, das lendas, e tentar explicar não, mas tentar fazer conversar a história daquelas personagens com esses mitos. Eu também acho que a cena que a empregada fala dos mitos, do mito de Orfeu e de Eurídice, eu acho que é uma cena muito, muito didática também. Eu acho que podia ser de um outro jeito ali. Então eu acho que assim, a Céline Sciamma, ela tenta ser exatamente o que ela não fez nos outros filmes dela. Eu acho que ela tenta pegar o outro lado do ser humano, o espírito, sabe? Literalmente o espírito. Literalmente o espírito, Cris. Cara daqui. Então. E eu achei muito legal essa coisa de ela tentar migrar para esse lado, porque é ousado e é difícil você fazer esse tipo de relação aí. De criar uma relação a partir dali, criar uma narrativa a partir disso. Por isso que eu acho que tem um cinema de fluxo ali no meio, entendeu? Mais do que um cinema de coisas muito definidas. Que você queria complementar alguma coisa aí? Não, era isso mesmo, era do espírito. O espírito dá uma quebra ali no filme, que eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, entendeu? Eu tenho Cai minhas dúvidas. Eu achei interessante, Michel, você ter usado todos os exemplos negativos do filme que você usou estão na segunda parte do filme, que é justamente a parte que me incomoda, porque fica parecendo, quando você falou, pra quem não viu o filme ainda, que o filme é isso, e o filme tem uma primeira parte, quase metade do filme, antes disso tudo acontecer, da relação dela se concretizar. Que é a questão do voyeurismo que eu não encontro, só isso. Não, mas porque o quê? Mas eu sim, é isso vou mesmo. tentar tornar mais claro, né, pra quem não viu, sem dar todos os spoilers da segunda metade, que é o que interessa no fim das contas, Claro. né, porque as pessoas estão indo ver o filme porque é um romance entre duas mulheres, mas enfim, tem toda uma primeira parte Você tá achando antes. que os nossos ouvintes são fetichistas? Não, é São. porque o filme tá se vendendo. Michel também tá comprando voyeurismo aqui pra tá parecendo Ayrton Monteiro. Não, Que é isso? é que o filme tá se vendendo, e eu entendo, você precisa vender os filmes e tal. Mas só Mas, uma parte, enfim, só bem rápido. Você não acha que o voyeurismo seria uma visão masculina dessa história? Talvez, pode ser sim. Eu acho que tá redondamente enganado. Eu acho que o filme tá bem. O interessante do filme dá pra notar que é uma mulher dirigindo, tem um olhar diferente. Nisso eu Talvez eu concordo esteja contigo. impregnado Mas segue, da Thiago, masculinidade. Mas o que eu vejo, tentando deixar mais claro a maneira como eu vi o filme. A primeira parte do filme você tem duas mulheres, a pintora e a musa. Elas não se conhecem. A pintora é contratada para pintar a musa a modelo, né, numa ilha afastada. Essa modelo é uma jovem com trauma, porque ela viveu uma situação muito difícil que acabou de acontecer com ela. Então, e ela saiu de um convento, ela não tem contato com nenhuma obra de arte, ela nunca ouviu uma orquestra tocar, ela não tem a menor ideia do que significa. Então, uma personagem muito inocente para tudo, nunca viveu um grande amor, enquanto a pintora já viveu várias situações na vida dela, elas vão conviver, essa pintora vai tentar retratar essa modelo sem que ela saiba que está sendo retratada. E nesses momentos em que elas saem para caminhadas nesse cenário de natureza exuberante, vai nascendo uma relação entre elas que a gente não sabe o que é. Existe uma tensão muito forte entre essas personagens, porque tem algo secreto sendo construído. Sim. Até o momento em que essa personagem da pintora finaliza o quadro, a musa retratada diz que não gostou do quadro, a mãe, que é super protetora até um certo ponto, chega para as duas e fala: tudo bem, não gostou do quadro, então eu vou dar uma saidinha de 4 semanas, divirtam-se aí, pintem o quadro que vocês quiserem. A partir daí o filme vira um romance entre duas mulheres. E bem, eu sinceramente acho que o filme perdeu
todas as possibilidades que pra mim são interessantes a partir do momento em que vira um filme sobre um romance entre duas mulheres. Ótimo, eu acho que tem que ter, quanto mais filmes sobre romance entre duas mulheres tiver, melhor. Acho que falta, tem que ter mais, manda mais, que a gente quer ver. Mas pro que o filme estava construindo, pra tensão que ele criou entre as personagens, você concretizar essa relação da maneira super tranquila como se concretiza, num amor lindo e maravilhoso. Não acho tão tranquilo eu assim, achei, não. no mas, momento em que enfim. elas estão juntas, eu achei um idílio, né? Estão ali, a mãe não tá presente, criam um mundo particular e secreto, apesar de toda a opressão que existe, óbvia, fora daquele mundo, o romance se concretiza. Eu acho que o filme perde a força de tensão de uma relação não explicada que existia até isso se concretizar. Eu não sei. Eu entendi porque ela quis fazer um filme sobre uma relação amorosa entre as personagens, mas pra mim tinha tanta coisa mais interessante no filme que estava sendo desenvolvido até ali que Você eu acha que ela senti como se desperdiça ele vira um melhor? filme mais comum, um filme que eu espero encontrar no Festival de Cannes, entendeu? E não um filme que estava sendo desenvolvido até ali. Ah, Bem, entendi, entendi o que você falou. É assim, eu não sei, eu acho que o filme, eu acho que você falou também no negócio da questão histórica, de não ter levado em conta. Eu Sim. acho que foi uma coisa muito proposital ela não ter se preocupado com padrões, com não sei o que lá, porque ela queria falar de sensações, sentimentos, de uma coisa maior e tal. E aí eu acho que tem um discurso feminista muito claro e muito, talvez não tão claro, mas assim, mas que existe. Não panfletário, diferente do filme da Greta. Não sei se é Mas panfletário. panfletário filme da nem Greta. quero Eu ser não acho que crítico. se- é que na Greta é mais didático, né? Verborrágico, talvez, seja as melhor. personagens dizem. Que às vezes panfletário o pode discurso. parecer negativo. Não, é porque isso. eu acho assim, por exemplo, tem uma cena que é justamente a cena que eu falei, que pra mim é quase que uma releitura da cena da Rihanna, das meninas cantando Rihanna no coisa, que são as mulheres cantando um cântico lá de libertação, sei lá, à beira da fogueira. Eu acho que aquela cena ali mostra uma coisa de todos os temas femininos que estavam sendo meio discutidos ali, é quase como se, tipo assim, eu só quero esse momento de libertação, de poder discutir essas coisas. Eu não quero necessariamente me aprofundar nas coisas, mas ter esse momento de união de mulheres, porque ali eu acho que está muito retratado tudo, mas quase de... Qual é aquela palavra que fala de... Quando você muda, já esqueci a palavra, enfim, não sei. Transcendência, transformação. Talvez, transcendência não é bem a palavra que eu estava pensando, mas por aí. Então eu acho que aquela cena é tipo assim... Não estou me preocupando com os discursos até agora, com os discursos, mas com a possibilidade de eu falar, com a possibilidade ali de eu ser um ser livre. Então eu acho que o filme tenta capturar essa coisa meio inconformada, que talvez seja a maneira como a Celine Sciamma vê o mundo, ou vê a vida, ou vê a condição da mulher. Não sei, eu acho que isso tá meio... Talvez codificado mesmo no filme, assim. Eu não dei esse peso todo para o romance dela, sabia? Eu não sei, eu acho que... Acho que foi por isso que você comprou melhor o filme. Talvez, Porque não sei. provavelmente é o grande mensagem que a Celine Mas Sciamma quando queria. tem, por exemplo, a história do mito do Orfeu, quando ele é materializado no filme, né, que tem um diálogo bem direto do mito com a relação delas duas, eu achei tão bonito, assim, eu até... Posso ler o que eu escrevi? Posso ler não, eu vou interpretar, tá, o que eu escrevi. Cadê? Não sei, tô achando mais não, gente. Ah, tá. Que é a história do Vírice, né? O Orfeu sabe... É meio um buraco do spoiler, tá? Desculpa rapidinho. Vírice, ele sabe que se ela olhar pra ele, né, não é isso a história, ela vai voltar pro mundo dos mortos lá. E ele mesmo assim ele quer, porque ele quer ter a chance, ele não quer perder a chance de vê-la, entendeu? Então pra mim não é a questão não é nem Vale aquele preço. Exato, não é nem um romance assim, mas assim a oportunidade de estar contando aquela história e não aquela história em si. E não sei se eu me fiz entender. Não, Eu acho que pra quem vê o filme vai entender. Quem não viu, não vai entender. Boa. Mas eu acho que, voltando ao que eu vejo de interessante no filme, acho que ela constrói cenas que pra mim são muito marcantes mesmo.
o primeiro encontro assim mais amoroso das personagens, que o filme faz um plano sequência vindo para uma pedra muito grande e de repente mostra que entre as pedras tem uma personagem lá no fundo. Eu acho essa cena é mais linda, bonita do muito filme, bonita. eu A acho. cena do canto das mulheres eu também acho incrível. Até como ela usa a trilha nesse filme, porque é o único momento que entra uma canção no filme. Entra de Isso. uma maneira quase como se fosse um filme de... Quase tribal, né? quase fantasmagórico mesmo. Algo misterioso que ela concretiza ali no filme muito bem. Tem uma cena... Vou dar spoiler, enfim, vou falar a palavra, enfim. Pode ser considerado um buraco de spoiler que tem relação com o aborto, que é também filmada de um jeito muito forte. Então, tem cenas pontuais que ali eu vejo uma diretora muito interessante no filme. E a maneira como ela mostra as personagens femininas, os conflitos femininos... Só tem personagens femininas, não É, tem só nenhum tem homem. personagens Eu não femininas. lembro de nenhum homem. E até uma entrevista que eu li com ela, Talvez no barco. perguntam pra ela, por que não tem homem na ilha? Por que só tem mulher? Ela falou, tem homem sim, é que no frame do filme só tem mulher. Ah, sim. Então assim, Eu não tô afim de mostrar, mano. e tem homens que aparecem... Eu acho que tem homem no barco e homem tem no homens que museu. aparecem de vez em quando. Eu acho que seriam essas no início, aparições. e tem um homem que vai na casa delas no Tem um final homem e que vai na passa, casa delas, passa assim é. pelo filme, mas É verdade. a diretora só quis enquadrar no filme as mulheres. Ela quis fazer um filme sobre as mulheres. E aí eu comparei muito com A Vida Invisível. Vida Invisível passou no Festival de Cannes também. É normal, quando filmes passam no mesmo festival, a gente buscar conexões. Mas quando a gente falou da Vida Invisível, a gente falou muito que é um filme que retrata o sofrimento feminino numa época em que elas tinham que conviver com essa escassez de possibilidades para a vida que elas têm, e elas sofrem muito com isso. O que eu acho interessante nesse filme é que é uma escassez total. As personagens estão ali num período em que tudo que resta para elas é casar com um homem que vai olhar o quadro que foi feito delas e aprovar ou não aprovar. Então tá tudo meio que pré-definido na vida delas. Mas elas constroem um mundo secreto delas e nesse mundo secreto elas concretizam os desejos delas. Eu acho isso tão incrível nesse filme. Porque era o filme que eu queria ter visto na Vida Invisível e que o Vida Invisível não queria me dar, porque é outro filme, né? Mas o filme que eu tava buscando ali, que eu me perguntei por que essas personagens não tomam alguma atitude, nem que seja secreta, pra sair desse rame-rame que o filme quer mostrar que a sociedade submete essas personagens. No filme Retrato de uma Garota em Chamas, elas criam um mundo secreto onde elas podem fazer tudo o que elas querem fazer das maneiras mais Tá incríveis. tudo liberado. Tá tudo liberado. É por isso que eu acho que tem essa diferença. O Vida Invisível, ele quer ser uma coisa mais presa no chão, né? Sim, claro. Na coisa. Quer retratar uma vida em carne e osso. A Aqui Vida não. Invisível mesmo tá no Retrato de uma Jovem em Chamas, porque pra mim é muito mais... tá num É quase plano... onírico, não chega a isso. Mas eu acho que é a num vida plano mais- secreta que elas criam É. num mundo que é opressor, mas que elas dão um jeito de criar e criam. Exatamente. E elas eu fazem acho tudo que elas querem. O filme inteiro é quase como se fosse um escape para essa vida que elas têm, que elas são confinadas, que elas são condenadas, entendeu? É tipo assim, um grito de liberdade, sabe? Eu acho que o filme todo, em vários aspectos. É o mundo isso. invertido das garotas. A cena da comunidade das mulheres é muito isso, eu acho. É o mundo secreto que elas criam para ter esse momento de transcendência que vai muito além de toda a opressão social. E eu acho isso muito interessante. É uma maneira que eu acho mais libertadora, mais atual de ver o tema, porque na sociedade as mulheres serão sempre oprimidas dentro desse contexto da época em que o filme se passa e tudo mais. Mas é interessante ver como se desvia dessa opressão e como se tenta realizar os desejos, como se cria esse mundo secreto. Nisso eu acho que o filme me interessa bastante. Não tanto como um filme de romance entre duas mulheres, porque aí eu acho que falta isso, Michel, que você falou. Eu acho que eu também senti essa dificuldade de entender a faísca do romance. Por quê? Era mesmo romance? Por que caminhou necessariamente para esse isso? lado. Né? Mas, enfim. Vamos pro Metavaranda? Sim. Thiago, eu vou dar 6,5. E você? Eu vou dar 6,5 também. Cris? Eu vou dar 6, mas antes eu gosto de trazer a sabedoria da internet aqui, vou ler para vocês. Coisa muito, muito maravilhosa que eu tinha lido. Adorei essa cena de Retrato de uma Jovem em Chamas. É aquela cena que as duas estão deitadas, uma olhando para outras. Inclusive, não consegui falar, eu acho que as cenas dos olhares são muito fortes mesmo, né? São muito boas.
Adorei essa cena de retrato de uma jovem em chamas, em que elas ficam se olhando um tempão em silêncio. Pensei em como o tempo do cinema francês é como o da vida. A gente viaja assim mesmo quando se apaixona. Fiquei refletindo até perceber que, na verdade, eu tinha dado pause sem querer no VLC. Então, tá aí, mais uma vez. Não vejam baixado, gente. Vamos ao cinema. Vamos pro cinema, ajudar o gente. pessoal. Porque Vamos aí, pro Senão cinema. acontece trava, essas coisas. trava o o arquivo e VLC. você acha que a cena tá E acha, longa. a gente fica achando que É, coisa que é não DDC isso? Sempre. Chico, só sobrou você Eu vou dar agora. 7,5 pro filme, eu gosto bastante. Com essas notas, eu não falei o Metavaranda do outro, né? Falou. Vou corrigir. Falei? Não falou? falei. Ah, não falou. Percebi agora que eu não falei. Retrato de uma Jovem em Chamas ficou com 66 do Metavaranda. Tá super bem posicionado aqui no nosso ano. E o Adoráveis Mulheres ficou com 64. Um pouquinho abaixo, mas muito parecido. 66 é uma mega posição, né? É, um espetáculo. Vamos né? combinar, vamos combinar. Um espetáculo. Podemos ir para aquele momento que o Thiago encanta? Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. Cantinho do Ouvinte é o espaço para as mensagens dos nossos queridos varandeiros. Entrem lá no nosso blog cinemanavaranda.com e deixem seus comentários. Essa semana, agora, a gente falou sobre Richard Jewell O Farol e O Globo Farol. de Ouro. e Globo de Ouro. E a gente teve as pessoas não necessariamente concordaram com Com nossas nossas opiniões. né? Muita gente gosta de O Farol, né? Como o Michel, acho que embarcaram no filme. Um exemplo é o nosso querido Rafael Argemon, varandeiro honorário, que disse que viu o filme O Farol com a Cris, né? E E a Cris falou sobre a experiência na sessão do filme. E por isso ele achou que tinha que jogar a opinião dele também na roda. Ele acha que o Michel acertou em cheio na análise dele. O próprio diretor, Robert Eggers, disse para o Argemon, em uma entrevista, que o Bergman foi uma de suas referências. Eu vejo O Farol como uma alegoria sobre a fragilidade da masculinidade, em que o terror mais gótico, representado pelos elementos fantásticos da trama, é a materialização dos desejos reprimidos que atormentam o macho. São dois caras brigando por um pinto gigante. Gente, é isso mesmo o filme? É uma briga Claro por que um é, pinto ó, gigante? Acho que o O Rafael diga aí, Michel, você acho que entendeu o o Argemon se superou nesse tô comentário. Eles estão Farol brigando com por um Argemon até pinto agora. gigante. O pinto do meu pai. O pinto do farol. Sei que é um humor muito peculiar, uma mistura do sombrio com o escatológico, mas eu embarquei nessa tiração de sarro. Palavras do próprio Eggers na entrevista. Todos os fãs de A Bruxa vão ver esse filme esperando um festival de terror super sério e sóbrio, mas aí o William Dafoe peida em 5 minutos de filme e eles vão pensar, como devo reagir seriamente a um peido? A verdade é que é pra ser engraçado mesmo. Vejo o Eggers aqui como um cinéfilo em seu parque de diversões e eu particularmente me diverti bastante com a experiência sensorial que ele propôs. Agora, obra-prima já é demais, né? É um bom filme feito com muito cuidado e é puro técnico. É isso. Muito Então era bem. pra rir mesmo, que bom. Era pra rir mesmo, Era Cris. uma comédia. Você estava no caminho certo. O Vitor Matheus, ele comentou para agradecer a lembrança no Prêmio Henrique Miura. Gostou muito de O Farol, ao contrário da maioria de vocês, mas queria perguntar se vocês vão fazer algumas citações de filmes que mais esperam nesse ano. Lembro que fizeram isso no Varanda Awards de 2018. A gente não fez o episódio de perspectivas, né? É porque eu vou ser bem sincero com você, Vitor, esse ano não deu, né? Os filmes estrearam bons desde o começo, a gente não conseguiu colocar nada na pauta, além porque teve Globo de Ouro e 2 filmes importantes semana passada. Eu não sei se nós vamos ter algum espaço esse ano. Essa agenda tá bem apertada, mas a gente pode... Não falta pauta esse ano. Não falta pauta. A gente pode pensar em alguma coisa e trazer isso no... Semana No que vem puxadinho, tem o semana SEG, que vem. tem 2 filmes, tá difícil. Tá puxado. Mas a gente pode botar talvez uma listinha no Facebook. Pode e ser tal. uma boa ideia, Chico. Chico vai trabalhar nessa listinha com o nosso Chico. E sobre o filme do Clint Eastwood, o caso Richard Jewell, nós tivemos um comentário muito legal da Isabela Almeida. Entrem lá no cinemanavaranda.com e leiam. Ela faz críticas aqui bem pertinentes ao filme. Eu não vou ler todo porque ele é longo e, enfim... merece perderia ser o lido sentido. inteiro. Isso. Leiam o filme. Ela diz que não considera o filme nada moderno, diz que é irregular. Em muitos momentos ela achou um filme desrespeitoso, principalmente sendo mulher.
A gente falou que é um filme mais clássico, né? Mas é engraçado, depois de ter visto o filme, depois do episódio, eu acho que ele tem elementos bem modernos dentro da estrutura clássica dele, principalmente no uso de um protagonista que é um homem comum em todos os sentidos, uma figura pouco conhecida, que não carrega o filme. Acho que isso é um aspecto moderno. Que não é do filme carismático, dele. né? Sim. O Caio Moraes fala o seguinte: é impressão minha ou os filmes do Clint Eastwood ultimamente apresentam uma recepção melhor no Brasil pelos críticos do que nos Estados Unidos? Com certeza. Parece que todo filme que ele lança aqui, todo mundo gosta, mas não se pode dizer o mesmo de lá. Eu acredito que se esse filme pudesse ter sido feito no século passado, ele teria ganho o Oscar. Mas como estamos no século XXI e os problemas que vocês destacaram realmente incomodaram muita gente, inclusive eu, e não devem ser abordados dessa maneira, o filme acabou perdendo a força nessa corrida. Fiquei decepcionado com esse filme do Clint, esperava mais. Muito bem. Mas eu concordo. Tem uma crítica brasileira que gosta muito do cinema do Clint e não é... E passa a mão. Também. Passa a também. mão, passa pano. Passa pano, passa a mão, passa E pano, passa a mão na bunda do cliente. Ele tá tão crítica velhinho passa pra esse a mão. assédio. A crítica passa a mão na bunda do Clint e passa pano depois. Passa na pano mão e na depois. bunda. Enfim. Eu só queria dizer que quem abandonou o podcast alguns minutos antes perdeu esse momento. Só queria dizer isso. É um easter egg. É um easter egg. No Twitter, o Vitor Almeida fez alguns comentários sobre as indicações pro Oscar. A gente usou a hashtag Oscar na varanda. Ele comentou aqui: sempre achamos que o Oscar será diferente com as indicações de mais diretores, atores e atrizes negros, a indicação de mais mulheres na direção e também em outras categorias. Então, como explicar um Oscar So White, So Man and So Blonde? Boa pergunta, Vitor. Ele também fala da esnobada de Nós e pergunta onde ficou Uncut Gems. A gente já falou. Ficou na Netflix dia 31. Ficou dia 31. Tem um Twitter chamado Falha de São Paulo, que é uma zoeira com Folha de São Paulo, vá. pra quem não tinha pescado. E ele fez várias brincadeiras e em todas ele colocou a nossa hashtag, então ele, com certeza deve ser ouvintes nossos. Então ficamos muito felizes. E quem quiser dar uma olhada lá, tem coisas interessantes como configura as indicadas ao Oscar na categoria Melhor Ator Coadjuvante. Tem, sei lá, o Kim Kataguiri como Menino Maluquinho, Alexandre Frota como A Noiva Cadáver. Ele tem algumas piadas curiosas que talvez valham a pena ser lidas. E sobre essa história, antes de você se despedir aqui, eu tô Rapidamente, com medo. você fica com medo? Fica à vontade, Sobre Thiago. essa história do Oscar So White, So Blonde, So tudo. Antes do Oscar teve o BAFTA, que provocou essa polêmica por ser um BAFTA foi So White. ainda né? pior, né? E aí, Ele reclamou, né? E aí, logo reclamou. depois da polêmica toda, o próprio BAFTA, a organização do BAFTA já veio se A culpa é de impor vocês. e Em dizer, vez de assumir a culpa, dizer, jogou a culpa nos outros. infelizmente, nós tivemos essa seleção de filmes porque a indústria ainda não soube se adaptar. Olha, não, né? Tem várias opções de Pelo amor filmes de se as Deus, pessoas vamos lá. quiserem escolher. Vamos lá, Thiago. O Williams tá fora de controle as coisas que você comanda, né? O BAFTA faz esse papelão. O Harry tá indo embora. Pelo amor de Deus. Acho que o Reino Unido tá fora de controle, O né? Brexit Controle. rolou. Eu acho que a Cris Realmente. tem que ir lá resolver Cris, isso. você vai organizar aquele paísinho? Então, Não é assim, possível. não é. O problema tá na indústria, sim, mas tá nas premiações também, né? Tem muito filme aí pra ser premiado, certeza, pra ser ó. indicado. Nossa varandeira honorária Ana Clara colocou hoje no Twitter. Num ano com Greta Gerwig, Celine Sciamma, Lorene Scarafia, que fez As Golpistas, Marielle Heller, que fez Um Lindo Dia na Vizinhança, Mati Diop, que fez Atlantique, Claire Denis, que fez o High Life, que na verdade estreou nos Estados Unidos esse ano, e a Lulu Wang, que fez A Despedida, o Oscar conseguiu indicar 5 caras. Ou seja, não é que faltou. Tem. Tem. Então, assim, E não tem filmes que não foram elogiados. Tem filmes filmes que elogiados. foram elogiados. Então É. não tem nem essa desculpa de, vamos privilegiar só porque tem que privilegiar. Exatamente. Não, E o filmes BAFTA, elogiados. agora eu não vou lembrar quem, porque teve algum ouvinte nosso, enfim, que comentando sobre o BAFTA lá na minha página, ele deu uma informação que eu fui checar depois, que eu nunca tinha me tocado. O BAFTA nunca indicou o Denzel Washington para um prêmio de atuação. O Denzel Washington tem 8 indicações ao Oscar de ator coadjuvante e 2 Oscars. O BAFTA nunca nem indicou ele. Então não é de hoje que o BAFTA é racista. Muito bem. Mais algum assunto, Thiago? Eu vou terminar com muita calma. Vou perguntar. Cris, você tem mais algum assunto para Não, é o isso aí. podcast? Nada sobre o Megxit. Não, melhor não falar sobre isso. Ah. Senão nós vamos ficar mais 2 horas e meia aqui. Mas você concordou com a postura da rainha?
A rainha tinha que organizar a vida dela. Ela tá usando lenço de cachorro na cabeça pra sair de carro. O Reino Unido tá Ela muito tá louco, fora né? de controle, não dá. Então, assim, tá perdoada. O Reino Unido parece um filme dos anos 80 do Ed Murphy. Eu acho que só sei que essa temporada aí, 8, 9, sei lá, do The Crown vai ser boa, né? Vai ser muito boa. Sensacional, eu tô só aguardando. Pois é, gente. Podemos encerrar também, Chico? Você Acho tem mais que alguma sim, coisa? Michel, acho que sim. Gostei dessa versão mais calma. É, do tá Michel. suave. Suave. Vamos agora fazer meditação. Vamos, então. lá. Agora vamos começar o momento de yoga do Cinema na Varanda. Até semana que vem. Tchau. Tchau.